Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, também nas nossas redes do Parlamento Caxiense. Nós falamos ao vivo direto aqui do plenário deputado Nadir Rossetti, porque daqui a alguns instantes começa a audiência pública que vai tratar sobre os pedágios e o sistema Free Flow. Essa audiência foi convocada pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Alexandre Bortoluz, que já está aqui ao meu lado. Vereador, a gente tem uma movimentação, inclusive aqui no plenário. A gente teve recentemente uma moção aprovada aqui na Câmara, uma moção de repúdio contra o sistema Free Flow. A antiga legislatura, que o senhor também já participava, teve uma frente parlamentar que fiscalizava a concessão das rodovias e já se discutia esse modelo. E a partir de agora, então, se retoma esse assunto sobre esse modelo de sistema Free Flow, pedágios que até aqui no parlamento foi discutido, pedágios que são mais caros para a população. Vamos falar um pouquinho sobre a ideia da discussão da noite de hoje. A gente tem bastante participação, inclusive, de vereadores de outras regiões daqui da Serra Gaúcha. Muito boa noite. Claro, boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham na TV Câmara e pelas redes sociais. É importante nós ressaltarmos e debatermos sobre esse tema, que é sobre os pedágios e free flows, porque naquele momento, na última legislatura, onde estava sendo dialogado, na verdade, nós entendemos que houve falta de diálogo por parte do governo do estado com os municípios envolvidos, né? Embora a gente entenda também que haveria uma certa necessidade de algumas atenções especiais nas nossas rodovias, né? Nas RS em especial. Então, aqui nós convocamos e chamamos essa audiência pública justamente para que a gente conseguisse debater, para que a gente consiga debater sobre esse tema de grande relevância, porque o preço, felizmente ou infelizmente, praticado hoje, as tarifas praticadas atualmente, se torna basicamente inviável para a população ir e vir, transitar, digamos assim, livremente, principalmente aqui na região da Serra, onde se paga 10, 12 reais, e onde a gente sabe que no estado vizinho se paga 2, 3 reais e as condições de trafegabilidade das rodovias são excepcionais. Então a gente tem que parar um pouco para pensar e ver que atitude vai ter que ser tomada, se de repente parta dessa nossa movimentação da Comissão de Trânsito, Transportes e Mobilidade, que parta dessa audiência pública para que a gente consiga cobrar, né, para dar voz para a população e consiga cobrar incessantemente o governo do estado para que se reveja, em especial, essa questão dos valores. A gente sabe que se torna muito difícil por essa concessão de 30 anos já está consolidada, querendo ou não querendo, tirar a concessão fora, mas que pelo menos se reduza ao máximo os valores para que a população consiga tranquilamente, aí, sem se preocupar muito com essa questão tarifária, mas que seja um preço justo praticado, porque já se paga IPVA, aí agora paga esse valor absurdo que é do pedágio. Para ir voltar de Caxias do Sul a Porto Alegre, gasta praticamente 100 reais. Então, esses e outros pontos outros temas mais que nós queremos discutir nessa noite de hoje. Inclusive, um outro tema levantado nas discussões aqui no parlamento é sobre a informação, porque a gente tem aí pessoas que não têm tanta a noção da tecnologia, porque é um modelo diferente, é novo, não se sabe depois também, inclusive, como se paga e as multas que vêm são altas. Também vai ser um tema abordado na noite de hoje, vereador? Também essa questão do free flow. A gente sabe que tem algumas situações que a própria concessionária explica que dá para fazer no local, dá para parar na beira da estrada, naquelas bases que eles têm ao longo das rodovias, mas isso tem que ser amplamente divulgado e que fique claro, né, para a população como se deve proceder. Mas volto na questão da tarifa. Enquanto essa tarifa tiver com um valor absurdo, infelizmente essas manifestações que são positivas, né? É uma discussão saudável para que a gente consiga chegar num denominador comum e que seja justo, em especial para a população que utiliza diuturnamente as estradas do nosso estado. Ótimo. Obrigada pelos esclarecimentos desde já. Uma ótima audiência, vereador. Obrigado igualmente, boa audiência a nós. Ótimo.
Ótimo, obrigada. A gente então deixa o convite na noite de hoje, então o tema discutido são os pedágios e o sistema Free Flow, esses pedágios que são sem cancela, os pedágios eletrônicos, né? E a gente também comenta com vocês que a primeira cobrança, o primeiro modelo de pedágio Free Flow instalado aqui no estado foi no dia 15 de dezembro de 2023, na ERS 122, na região ali de Antônio Prado. A gente também destaca que hoje tem a participação, além dos parlamentares aqui da Casa Legislativa da Câmara de Vereadores de Caxias, a gente também tem a participação de vereadores de outros municípios, como os municípios de Antônio Prado, que tem vereadores já confirmados, São Marcos, também prefeito, vice-prefeito de Casca. Então, todos esses parlamentares e políticos vão estar discutindo esse sistema na noite de hoje. A gente super deixa o convite, então, para que você acompanhe aqui pela TV Câmara Caxias. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia, fique com a gente. Boa noite a todos os presentes. Dou início à reunião, à audiência pública sobre os pedágios e Free Flow da Comissão de Trânsito e Mobilidade da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. Neste momento, quero saudar todas as autoridades aqui presentes, deputado federal Darcy Pompeu de Matos, deputado estadual Paparico Bach, representando o deputado estadual capitão Martim Leonardo Stock Morandi, representando o deputado estadual Guilherme Pazin, senhor Nestor Zanonato, vice-prefeito de Getúlio Vargas, Dinarte Farias, vereadora de Teutônia, Neide Schwartz, vereador e ex-prefeito de Vespasiano Correia, Marcelo Portaluppi, vereador de Bento Gonçalves, Volmar Giordani, vereador de Antônio Prado, Igor Sartor, representando o deputado Felipe Camozato Marco Jablonski Júnior, chefe de gabinete da Prefeitura de Nova Prata, Lúcio Albuquerque, senhor Lucas Dil, diretoria de regularização fundiária, vereador Iago Stock Morandi, de Caxias do Sul, vereador Darlan de Jesus, de Farroupilha, deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, vereador Sandro Fantinel, representando o assessor, representando o deputado Afonso Ram, seu assessor Adair Casarotto, secretário municipal de urbanismo de Caxias do Sul, Adriano Bressan, assessor do deputado Pepe Vargas, Diogo Costa, suplente vereador de Antônio Prado, Márcio Camati, Ivanir Verona, da Associação Farroupilha em Ação, Lino de Araújo, Associação Farroupilha, Todos por Caxias, Neocamp, Todos por Caxias, Raul Neocamp, o representante do Cindy Lojas de Farroupilha, representante do Cindy Lojas Caxias, Rossano Boff, Cindy Lojas de Farroupilha, Valdir Walter, presidente da União de Associações de Bairro de Caxias do Sul, representando a vereadora Andressa Marques, o senhor Maurício, representando a vereadora Rose Frigieri, o senhor Alceu. Representando a deputada federal Denise Pessoa, Miguel da Lauba. Representando o deputado Marcon, assessor Irineu. É isso. Representando a deputada delegada Nadine Ederson. Representando não, aqui presente, vereadora Estela Balardim, vereadora Daiane Melo, vereador Ramon, vereador Pedro, vereador Caleb, vereador Wagner Petrini,
e o vereador presidente desta Casa Legislativa, Lucas Carenado, que senta aqui à minha esquerda, estrategicamente. Eu vou, de imediato, eu vou passar para as considerações iniciais para o presidente desta Casa, Lucas Carenado, para que faça sua saudação, e, posteriormente, farei a introdução desta audiência pública da Comissão de Trânsito e Mobilidade. Boa noite a todos e a todas. Essa noite chuvosa provavelmente atrapalhou algumas pessoas para participarem, né, desse evento. Saudar o presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, vereador colega Alexandre Bortola, parabenizar pela iniciativa, dizer que essa comissão permanente foi criada o ano passado, né? Esse é o primeiro ano da atuação dessa comissão, que já demonstra a sua importância. A nossa casa está aberta, atenta aos temas que dizem respeito a Caxias e à nossa região. Então, é muito importante estarmos aqui. Na legislatura passada, como vereadores, pautamos, questionamos, né, divergimos desse modelo. Enfim, a casa está aberta. Eu tenho um outro compromisso logo mais adiante, mas, enfim, vereador Bortola, vários colegas vereadores e vereadoras, né, estão aí engajados e comprometidos com esse debate, que é de defender o direito dos usuários e o respeito à nossa região. Era isso, obrigado e boa condução no evento, vereador Bortola. Obrigado, presidente Lucas. Também saudando os representantes do deputado federal Sanderson, representando o deputado estadual Adriana, André Vianini, e o vereador de Bento, Joel. De início, eu quero tecer alguns comentários e dizer que é de extrema importância a participação do povo nessa Casa Legislativa. Nós, durante umas 2 ou 3 semanas, né, Márcia? A Márcia Rora aí, que é uma batalhadora, nós estávamos conversando, dialogando, para que a gente conseguisse fazer num dia, num horário ideal, para que o máximo de pessoas pudesse participar. Então, foi escolhido o dia de hoje. Então, agradeço toda a mobilização e dedicação, Márcia, pelas pautas também do nosso povo, não só caxiense, mas da região. E quando a gente começa a entrar no assunto de pedágios e do sistema Free Flow, a gente começa a observar algumas movimentações, em especial esse ano, inclusive de alguns dos nossos deputados federais, e aqui eu trago o exemplo do Nestor Zanonato, do nosso deputado estadual Guilherme Pazin, onde ele protocolou uma lei onde que fala referente dessa questão de bitributação que está sendo feita pelo governo do Estado, onde que se paga o IPVA e também se paga este valor que está sendo empregado aqui na nossa Serra Gaúcha. E ele tem um sistema muito interessante nesse projeto de lei, onde que já está em passos largos e avançados na CCJ da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, né, para que, pelo menos, o valor que é gasto anualmente do pedágio, né, se a pessoa usa mais ou menos aí consideravelmente por mês, daria, pelos cálculos do deputado, uns 750 reais por ano, e esse valor se abateria pelo menos 50% do valor do IPVA, né? 50% desses 750 reais. São hipóteses, possibilidades que podem vir a acontecer, auxiliar. Também já escutei a possibilidade, como está sendo empregado e querem empregar no bloco 2, que é o governo do Estado aportar para o valor do pedágio que chega no usuário da rodovia, não seja de um valor absurdo, mas também foi solicitado para que seja empregado um aporte de valor financeiro justamente no bloco 3, que é onde nos encontramos. Enfim, são diversas opções, mas eu não estou aqui para falar e nós estamos aqui, sim, para ouvir, em especial, a população não só caxiense, mas da Serra Gaúcha e de outros municípios do Estado. Então, eu quero explicar aqui rapidamente como vai funcionar de início. Nós, possivelmente, bastante gente, em especial os deputados e vereadores, vão querer se manifestar, mas para prestigiar o público que está presente, nós vamos fazer
10 inscrições iniciais, pelo tempo de 3 minutos, impreterivelmente 3 minutos. Por gentileza, eu peço que respeitem esse tempo. Após isso, os vereadores terão o direito de se manifestar por 3 minutos também, e da mesma forma, os deputados estaduais e federais terão a possibilidade de se manifestar pelo tempo de 3 minutos, tá bom? Antes disso, antes de eu passar para essas manifestações, eu vou pedir para a Márcia, se coloque aqui à frente, por gentileza, Márcia. Ela fez uma apresentação para o dia de hoje, o nosso gabinete, ela encaminhou para o nosso gabinete essa apresentação e muito bem feito, parabéns, de imediato. Vai ter a possibilidade, no tempo impreterível de 30 minutos, no máximo, para a gente conseguir cumprir todos os horários aqui, porque eu acredito que, em especial, os deputados tenham uma agenda bem corrida. Tá bom, Márcia? Então, de imediato, eu vou passar a palavra para a Márcia fazer a apresentação. Muito obrigado. Da tribuna, Márcia, por gentileza. Ainda bem que tem um banco aqui, vereador. Bom, muito boa noite a todos. Vereador Alexandre Bortoluz, muito obrigada. Olha que coisa mais linda que é esse povo todo aqui, nós todos juntos aqui. Vereador Lucas, nós temos pessoas aqui de todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas eu quero começar essa fala aqui, em nome desse povo todo que está ali sentado, agradecendo o senhor, deputado Pompeu de Matos, porque o senhor, nós ligamos para todos os gabinetes de todos os nossos deputados federais, e o senhor entendeu a nossa súplica, o senhor já começou um movimento e o senhor está presente conosco aqui. É muito importante esse gesto seu e o senhor vai entender o que nós vamos lhe solicitar na sequência. E os nossos deputados estaduais, em nome desse povo todo aqui, que nós mobilizamos juntos, eu quero agradecer aqui, eu vou começar daqui para lá, né? O nosso deputado estadual aqui, Paparico Baque, que tem nos ajudado, né, deputado? Amanhã vai ser instalado na Assembleia Legislativa, às 13 horas, a Frente Parlamentar sobre os Pedágios, e nós precisamos todos que puderem ir lá, e é muito importante que vamos. Os deputados aqui também, o deputado Rodrigo Lorenzoni, foi outro deputado que nos ouviu, falamos no corredor, falamos no seu gabinete, né, deputado? Extremamente acessível, ouvindo nós. E, aliás, eu tenho que destacar que das últimas vezes que nós fomos na Assembleia Legislativa, pessoal, nós fomos recebidos por todos os deputados, até que, enfim, isso é muito importante. E eu fico feliz demais também, vereadores, de ver vocês aqui, os nossos vereadores de Caxias do Sul. Vereador Wagner, que a gente batalhou contra o Bloco 3 e que, infelizmente, não conseguimos impedir, né, vereador? Tantos outros vereadores que a gente sempre esteve junto, eu respeito vocês, agradeço vocês. E quero começar aqui a minha apresentação também agradecendo todos os vereadores dos outros municípios que vieram aqui, os assessores dos deputados federais e estaduais que estão sentados ali. Nós precisamos que vocês levem hoje a nossa manifestação. A nossa solicitação ela é muito importante, nós estamos no momento decisivo da nossa história. E a gente precisa que vocês entendam isso aqui, ó. Nem pedágio, nem free flow. E por quê? Olha minhas costas. Nós já pagamos para ter estrada. Nós já pagamos para ter estrada. Mas vamos lá, vereador Alexandre, eu preciso ficar no tempo que nós combinamos. Aqui, pessoal, para vocês saberem, a apresentação que a gente vai trazer aqui agora é para mostrar o porquê é que nós não podemos aceitar o bloco 2. Nós pegamos o material que está disponível no site do governo estadual e nós participamos das audiências públicas lá de 2021 ainda, quando foi apresentado para o Rio Grande do Sul o tal do projeto do BNDES, que agora, há 2 semanas, a gente ficou sabendo que ele foi feito pelo Google. É por isso que tem alguns deputados estaduais denunciando. Isso é gravíssimo. Aqui, pessoal, para quem de repente ainda não conhece, esta é a régua do tal do investimento. Nós falamos lá, né, vereador Petrini, na época, quando nós estávamos combatendo o Bloco 3, para as pessoas entenderem esses 30 anos. É muito importante que todos entendam esses 30 anos. Olha ali, ó.
Aqui, ó, isso é uma das queixas que tem sido feita pelo pessoal do Bloco 2. Até agora, ninguém de nós conseguiu aceitar a história dos pedágios, porque esse cronograma, inclusive, não está sendo seguido, deputado federal Pompeu de Matos. E a desculpa é a enchente, e a desculpa é a seca, e a desculpa é não sei o quê. Então, é por isso que nós hoje estamos trazendo, e eu trouxe essa régua aqui para vocês entenderem. Ó. Vai começar por recuperação, nós, inclusive, temos dito, tem muita gente aqui na Serra que tem se iludido e dito assim, nossa, mas está tão bonito a nossa estrada. Pois é, fizeram jardinagem e vocês se conformam com jardinagem. É para ver como o povo se conforma com pouca coisa. Eu fico muito chateada quando vocês se conformam com essa jardinagem que foi feita na Serra e no Vale do Caí. Enfim, vamos em frente, porque tem bastante coisa para a gente mostrar. Lá, quando foi apresentado, então, o edital, foi dito isso aqui, ó. Eu quero muito que todos nós, os gaúchos aqui presentes, entendamos isso aqui. Foi apresentado pelo governo do estado, na época, sobre que vai ter mais duplicação, que se a gente aceitasse os pedágios, ia ter mais duplicação. E daí eles têm a cara de pau, para mim é cara de pau, tá? De dizer o seguinte, ó, que em 9 anos da EGR, tá difícil de falar e ver lá, vereador, eu vou ficar meio de atravessado. Tá, tá ok, aqui fica mais fácil, né? Então vamos lá, ó. Em 9 anos de EGR, e assim, pessoal, é importante nós entendermos o seguinte, são vários governos já que passaram com a EGR. Eles justificaram, então, para nós aceitarmos o Bloco 3, o Bloco 2 e o Bloco 1, que em 9 anos de EGR só teve 7,2 quilômetros duplicado de rodovia. Eles deveriam ter dito, nós somos incompetentes, nós não fazemos, nós prometemos e não fazemos, e agora nós vamos prometer de novo e vocês, se são boca aberta, vão aceitar. Aí eles disseram que em 5 anos de concessão, com esta concessão que nós estamos já em vigor, inclusive aqui no Bloco 3, vai ter 290 quilômetros duplicados. Então, em 5 anos, eles vão fazer 290. Vocês entendem como é que é vendido para nós? Vocês entendem como é que é vendido para nós? E aí eles dizem, ó, que em 10 anos vai ter 411 quilômetros e que em 30 anos vai ter 687 quilômetros. Daí eles venderam desse jeito, ó, que vai ser 40 vezes mais do que foi feito com a EGR. Pessoal, nós não podemos aceitar isso aí. Nós estamos pagando todos os pedágios da EGR. A vereadora Neide mora em Teutônia, um pouquinho depois de Boa Vista. Tinha um buraco enorme a 80 metros da praça de pedágio de Boa Vista, que eles, sabe quando que eles fecharam o buraco? Quando lançaram o edital do Bloco 2. É esse tipo de coisa que nós estamos aceitando, vereador Lucas. Vamos em frente. Quando eles falaram lá atrás do porquê é que nós temos que aceitar pedágio, eles falaram desses impactos aí, ó. E eles venderam isso na audiência pública em Passo Fundo de um jeito extraordinário, do Bloco 2, que reduz acidente e salva a vida. O que nós dissemos naquele dia? Sabe por que reduz acidente, deputado Pompeu? Porque as pessoas não vão mais andar na estrada? É óbvio. Ninguém mais vai ter dinheiro, daí ninguém mais anda na estrada, daí não tem mais acidente. Porque é isso, aquela morte que aconteceu ontem daquele casal, na curva da morte, cadê a CSG? Por que não evitou a morte, já que pedágio evita a morte? Né, deputado Rodrigo? Morreu um casal ontem à noite, ontem à tarde, não sei que horas foi, na curva da morte. Pedagiada, R$13 o pedágio. Aí, geração de emprego, renda, não sei muito como, porque agora não tem mais nem a pessoa para cobrar nós, então eu não sei muito bem onde é que vai ter emprego, é só tudo digital. Eu não sei aonde que vai ter emprego, eu não consegui entender até agora. E ali, vereador Alexandre Bortoluz, tem aquilo que o senhor mencionou na sua fala, ó, a bitributação. Essa sim vai ter, com certeza. A bitributação estava prevista. E é isso que nós não podemos aceitar, pessoal, porque isso aqui foi aceito pela Serra e pelo Vale do Caí já. Bitributação. E aí eles falam também lá em economia de tempo e insumo. Eu não sei de onde que eles tiraram essa história de economia de tempo, porque eu, por exemplo, trabalho em Farroupilha. E agora, com essa nova concessão, além do ajardinamento que eles fizeram uma outra coisa importantíssima. Eles trocaram os limites de velocidade, deputado Pompeu, deputado Paparico, entre o viaduto torto, que é onde começa a concessão, e a Frasle, tem umas 4 trocas de velocidade.
A gente não sabe mais que velocidade tu anda. Não é isso, vereadores, vocês que são daqui? Tu anda 40, tu anda 60, tu anda 70, tu anda 80. Não existe, pessoal. Nós não vamos economizar tempo, coisa nenhuma. As palavras são vendidas para nós e alguns aceitam. É mentira que vai economizar tempo. Nós temos medo de andar nessa rodovia porque a gente não sabe mais o que é multa e o que é só câmera. A gente trouxe aqui no dia que convencemos vocês a aprovarem por unanimidade a moção de repúdio. Nós tínhamos um cartazinho ali, o povo. O maior investimento, deputado Paparico Bach, dessa concessão não é em estrada, homem do céu. É em ajardinamento, é em câmera de monitoramento. Aliás, eu já consegui conversar sobre esse assunto, deputados estaduais, somente com o deputado Pazin. Está sendo ameaçado os municípios da Serra, que ainda não têm o cercamento eletrônico. Vocês sabem, o ex-vereador Bressan, nós conversamos sobre o cercamento eletrônico, pois agora está começando a se concretizar o que a gente conversou. Porque é que tem um grupo de pessoas na Serra Gaúcha ameaçando os municípios que ainda não têm cercamento eletrônico para fazerem de uma vez para juntar com a CSG. Vocês estavam sabendo dessa denúncia? É gravíssimo, vereadores. Não é para segurança. Ninguém engana. Não é para segurança, vereador Lucas. E está sendo ameaçado, reunião de secretários de segurança da Serra, vem uma pessoa e faz a ameaça sobre o cercamento eletrônico, para a junção das câmeras. Segue em frente. Aqui, ó. Então, eles fizeram lá e anunciaram naquela época como é que eram os trechos da EGR, do DAIR, que seriam, então, parte dessa concessão que nós estamos vivendo agora. Aí eles mostraram também o mapa, ó, como é que seria o mapa no início da concessão. Isso aqui eu não vou ficar explicando, porque vocês também já devem ter recebido. E como é que seria no final do 5º ano. Então, eles fizeram aquele desenho para nós. Por exemplo, eu vou pegar ali o bloco 3, que é o nosso, ó. Tínhamos 82 quilômetros ali de terceira pista e tal, e de duplicação, e no final vai ter 168. Aliás, o nosso bloco, deputado Rodrigo Lorenzoni, de verdade, assim, e que é provavelmente o que vai acontecer, a gente só precisa de duplicação da curva da morte. Só. E eu acho que é o que vai acontecer. E daí está aqui, ó. Olha os serviços. Vocês entenderam? Esse serviço de câmera, vereador Joel, vocês lá em Bento já estão vivendo isso também. Esse serviço de câmera, quando juntar um com o outro, aí vocês vão entender o que a gente vem falando há uns 5 anos. Aqui, pessoal, ó, é uma preocupação nossa, o município de Antônio Prado está aqui presente, que é um dos municípios mais afetados por essa situação, que está lá no contrato. Ó. No contrato foi previsto, ó, cobrança pelo uso da faixa de domínio. Vocês entenderam agora, principalmente os nossos deputados estaduais, por que é que foram arrancados a reta escavadeira, aquelas banquinhas lá em Bom Princípio? Vocês entenderam agora? Vocês entenderam agora? A faixa de domínio é um dos assuntos mais graves que as pessoas não se atentaram. Lá atrás, no bloco 3, a gente ficou sozinho alertando sobre a faixa de domínio. É importantíssimo esse assunto. Nós não poderíamos permitir, né, vereador Bressan? Nós não poderíamos permitir. A terra é nossa. Eu vou fazer uma fala aqui agora que eu não sei se todo mundo vai gostar. Tem um monte de gente criticando o MST. E essa invasão aqui, por que ninguém critica? Isso aqui é invasão, deputado Rodrigo Lorenzoni? Eu fui lá colher com mais uns 4 ou 5, nós fomos lá numa audiência pública em São Sebastião do Caí. A invasão que foi feita das terras, vai ali em Antônio Prado para nós ficar sabendo. É outro tipo de invasão de terra. 40 metros de faixa de domínio, né, vereador Igor? 40 metros, pergunta, e tem um cidadão, dono das terras do lado do pedágio, ele pediu ajuda, fui lá ajudar. Olha só, a faixa de domínio, aliás, a concessionária botou aterro no terreno dele depois da enchente, e aí o homem disse assim, Márcia, umas pessoas simples, deputado Pompeu, disseram assim, Márcia, eu não sei como tirar esse entulho do meu terreno. Aí eu entrei em contato com a CSG para pedir quando é que vocês vão tirar. Sabe o que a CSG disse para mim, que mandei para ele? Aquele entulho está na faixa de domínio, aquilo é nosso.
E aí, tem 40 metros de faixa de domínio. E depois mais 30, 40 ou 50 de APP. Ou seja, as pessoas perderam as terras. Eu estou falando disso faz tempo, mas tem pouca gente que está entendendo. Vamos lá. Praça de pedágio, então, como é que seria? Agora é importantíssimo, pessoal. O bloco 1, quando eles anunciaram, isso foi em 2021, alguns de nós aqui participaram das audiências públicas, que foram aquelas que foram virtual, que até hoje eu questiono por que fizeram isso durante a Covid-19. Deputado Pompeu, o senhor que está lá em Brasília, na minha opinião, deputado, nós tínhamos que pedir a revogação disso pelo fato de ter sido feito durante a Covid-19. Porque a maior covardia que foi feita conosco. Estava todo mundo ou com medo da doença, ou brigando porque um queria tomar remédio e o outro não, o senhor se lembra? E foi assim, deputado, foi muito covarde esse negócio, eu me lembro, deputado, nós andamos para baixo, para cima, uns 4 ou 5 só. E aí, ó, eles disseram que as praças seriam aquelas ali, ó, o bloco 1, aquelas 9, o bloco 2 era para ser 7 e o nosso é para ser 6. O nosso é 6. Mas sabe por que o nosso ficou 6? Porque teve um monte de negociação, principalmente pelas entidades representativas, e elas disseram que só se assinaria o contrato se ficasse nas 6. E aí é por isso que nós estamos pagando R$26 para passar em portão para ir e voltar. Vocês entenderam? Eu me lembro, vereador Bressan, eu falei muito com o senhor na época, assim, ó, na época o vereador Bressan, ele era vereador. Eu disse, vereador, ali na frente nós vamos todos chorar esse negócio. Nós vamos reverter, nós vamos, eu tinha certeza do que nós estamos vivendo hoje. E aí, pessoal, eles vieram com essa naquela época, que é uma das coisas que eu mais não aceito de jeito nenhum, e é por isso que esse povo está aqui hoje, ó. Eles disseram que teve diálogo com a sociedade. Olha se aquilo ali é sociedade. Aquilo ali não é a sociedade, vereador Lucas. Foi uma covardia durante a Covid, dizendo que aquilo ali é sociedade. Aquilo ali não é a sociedade. Eu não estou englobada ali. A maioria desse povo que está aqui, que a gente anda junto, não está ali. É mentira. As entidades representativas, eu me lembro como eu fui xingada pela SIC quando eu questionei. Eles só faltaram dizer que eu não era ninguém. E que os outros também não eram ninguém. Está ali, ó. O que é a sociedade para o governo do Rio Grande do Sul? Reunião com entidade representativa, que foram só algumas, porque não são todas. Aliás, a FEComércio está aqui hoje. A FEComércio está aqui hoje. O comércio vai ser o mais afetado com tudo isso. E nós estamos falando só do 3 ainda. Aí os municípios, por que os municípios aceitaram? Por causa da migalha do ISS? Por que dessa concessão toda do bloco 13? É um questionamento que nós estamos fazendo. Vereador Darlan, que bom que o senhor veio. Nós estamos questionando por que Farroupilha está recebendo o maior valor de ISS de todos os municípios. Por que não é Antônio Prado? Eles vão acabar com o Antônio Prado até o final dessa concessão? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falei, vai lá ver como é que está o comércio de Antônio Prado. Vai lá ver. Eu fui lá. Está aqui, o vereador veio aqui porque nós estamos nos ajudando em Antônio Prado. Por que é Farroupilha que está recebendo? Claro, eles dizem que é o maior trecho, o maior não sei o quê, maior... Mas não interessa. Antônio Prado está cercado, tem uma... Deputado Pompeu, eu não sei se o senhor já andou ali. Tem uma praça de pedágio na entrada e outra na saída, deputado. Tchê, deputado. Vamos lá. A consulta pública é uma farsa. A da Covid foi mais farsa ainda. O bloco 2 só não está em ação porque nós nos reunimos todos e fomos até Passo Fundo para impedir. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Né, vereadora Neide? Vamos embora. Acho que até já passou os 30 minutos. Tá, mas calma aí. Aí, ó, no bloco 1, então, olha só. Uma coisa que até hoje eu não entendo, e vocês dois, deputados estaduais, vocês vão ter que ajudar nós, esse povo todo aqui nisso. Porque nós também fizemos barulho, né, vereador Wagner? Nós fizemos barulho, sim. Teve uma moção de apoio aqui, mas ela foi quase meio a meio. Nós fizemos barulho, nós não conseguimos entender porque nós não fomos ouvidos e porque nenhum deputado estadual abraçou nós, mas vários deputados estaduais abraçaram a 118. A gente não consegue entender, deputado Rodrigo e deputado Paparico, porque o bloco 1 era para ter acontecido junto com o nosso, junto com o 3.
E a gente não sabe até hoje por que vários deputados ajudaram lá, porque a situação de Alvorada e Gravataí é a mesma de Antônio Prado, é a mesma de Capela de Santana. Então por que ninguém abraçou nós? A gente não entende por que ninguém abraçou nós. Teve vários deputados estaduais com aquela placa do IRS 118 sem pedágio. E aqui nós ficamos sozinhos, deputado Paparico. Ninguém abraçou, não é, vereador? Quer dizer, o deputado Pepe ajudou assim. O deputado Pepe fez movimento. Eu estou sendo injusta. O deputado Pepe fez. Mas foi muito pouco, foi só ele. Aí nós, inclusive, éramos todos chamados de comunista. Tá louco, pessoal? Olha, é triste a nossa vida. Vamos lá. Eu quero pedir atenção, então, apresentando isso, porque é que nós precisamos hoje, juntos aqui, sair daqui com a decisão de impedir o Bloco 2. E que bom que chegou agora o prefeito de Casca. Vem aí, prefeito, o senhor não se escape. Ó, Bloco 2, então, que é o que nós estamos tentando impedir agora, pessoal. Nós estamos juntos tentando impedir. Quando o governo do estado fez aquelas audiências públicas, eles disseram que seria isso aí, ó. Vocês estão vendo? Eles disseram que seria isso aí. Dei uma olhada. Agora, no mês de dezembro, de forma também covarde, quando o governo do estado lançou o edital, o que o agora secretário Capelupi disse, ó? 32 municípios beneficiados, desde quando isso é benefício, pessoal? E olha só, era para ser isso. Era para ser 7 praças, 6 ou 7, já não lembro mais. Agora eles começaram a falar em 24, vocês entenderam? Nós pagamos por um projeto fajuto que foi modificado. Tá vendo, vereador Lucas? Nós precisamos pedir a revogação desse negócio imediatamente. Vocês entenderam isso aqui, ó? Lá atrás, em 2021, durante a Covid-19, foi vendido que ia ser daquele jeito aqui. Agora, quando lançaram o edital, é desse jeito aqui. Como é que nós vamos acreditar nesse governo? O que é que vai vir de surpresa na sequência? Para o Bloco 2, porque o 3 nós já sabemos. Tá aí, ó. Os valores, pessoal. Eles disseram que os valores seria esse do Bloco 2. Qual é a proposta agora do Bloco 2? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam mesmo que o pedágio lá na 129 vai ser 2 pila? Vocês acreditam mesmo? Vocês acreditam em Papai Noel ainda, pessoal? Não vai ser. O nosso aqui, vocês vão ver agora, vai chegar no nosso. Tá aí o deles, ó. É isso, ó. Eu vou voltar aqui porque eu quero que vocês entendam. Tinha sido dito que ia ser isso aqui. Quando começou, passaram para isso. Vocês acham mesmo? Olha o nosso. Quando eles lançaram o nosso, foi isso aqui, ó. Foi isso aqui que foi vendido para nós. Foi isso aqui que a Serra e o Vale do Caí recebeu, que seria. Agora, começou o nosso pedágio, para quem é daqui, não é daqui, não tem obrigação de saber, o nosso pedágio começou, então, ali em Antônio Prado, no dia 15 de dezembro. E aí, ali está a lei, ó, deputados, que a gente quer que vocês revoguem. Que, inclusive, o governo do estado botou errado, está lá no edital errado. É lei 14.157 de 2021, ela não é de 2012. É aquela lei que a gente quer que vocês revoguem, os estaduais. Aí, então, ó, o que prometeram no Bloco 3? O que aconteceu no Bloco 3? Esse link aí é o link lá das informações do governo do estado, não é minha. Está disponível. Eles prometeram que o nosso pedágio seria ali, ó, entre 5,10 e 9,43. Alguma vez nós pagamos 5,10 no nosso pedágio, vereadora Daiane? Era isso que eles venderam para nós. Quanto que começou? Olha aí, ó. Até janeiro desse ano, eu não botei aqui o quanto que começou, tá? Mas começou com 10,40, começou com 9 não sei quanto, ali em Antônio Prado, já não me lembro mais, porque eu não passei nesse pedágio. Eu prometi que eu não vou passar nesse pedágio. Então, agora, no começo desse ano, o pedágio de São Sebastião, que eles tinham prometido que ia ser 8 e pouco, era 12,30, deputado Pompeu de Matos. Tá ali o nosso, ó, de Farroupilha, era 10,70. Quanto que tá agora, pessoal? Tá aí a tabela. Essa tabela eu tirei lá da CSG. Esse quadro eu tirei lá da CSG. Tá lá, ó. Nós pagamos R$13 para carro, né? E nós pagamos caminhão com reboque, ó, 78. Vocês entenderam? Cadê aquilo que foi prometido para nós?
Foi isso que foi prometido, que a SIC e SIC Serra aceitaram, porque foi SIC e SIC Serra que aceitaram, não fomos nós. Não fomos nós que aceitamos. Aí, pessoal, ó, o que mais que está distorcido do edital que foi feito pelo BNDES? Não era para ser free flow, nunca foi dito que era para ser free flow, era para ser praça, vocês se lembram? Era para ser praça, com a pessoa lá sentada cobrando de nós. Era para ser em Flores da Cunha, jogaram para Antônio Prado. Era para ser em Bom Princípio, jogaram para São Sebastião. Era para ser, nada foi. Nada foi. Não temos estrada alternativa. Para ir para Antônio Prado agora, se nós não quisermos pagar pedágio, nós temos que ir lá por Veranópolis. É só por Veranópolis. Ou passar nado no Rio das Antas, deputado. Muitos radares e câmeras de monitoramento que o povo não sabia disso lá atrás. E aqui, pessoal, ó, um elemento importantíssimo que a imensa maioria das pessoas não sabe. Estava previsto na concessão aquele trevo de acesso secundário de Antônio Prado. Antônio Prado fez com recursos municipais e estaduais. E nós vimos aumentar o valor da tarifa. Mas, pessoal, nós precisamos entender isso. Vereadores de Caxias do Sul, depois eu vou mandar isso aqui para vocês. Vocês precisam ajudar nós. A situação é grave. Nós somos enganados. Isso aqui é coisa de... O que é acima do PROCON? Deus. Aqui, ó. Eu peguei lá, vou só passar rápido, porque eu já falei demais aqui. Eu quero que os guris falem também. Está lá definido no site do governo federal o que é a faixa de domínio. Eu quero, deputado Pompeu, o senhor já anote nos seus papelzinhos aí, ó. Nós pedimos aqui que a faixa de domínio seja só a rodovia e o acostamento. Não é isso só? No site do governo federal está dito. Deputado Pompeu, o que for fora da faixa de domínio e de acostamento, eles que peçam liberação do povo, o dono da terra. E o que precisa para depósito é feito desapropriação. Já está previsto. Nós não podemos, deputado Rodrigo, deputado Paparico, aceitar essa história da faixa de domínio. Ou então nós temos que parar de dizer que é só o MST que invade terra. Porque isso aqui é invasão de terra. Tá aí, ó. O governo do estado bota lá... Vocês estão vendo o que é a faixa de domínio? Para quem, de repente, nunca tinha ouvido falar no que é a faixa de domínio, a invasão autorizada, em lei. Então, aqui, os encaminhamentos, então, que a gente pede para vocês. Deputados estaduais, deputado federal Pompeu de Matos, nós queremos a revogação da lei do Free Flow. Por que foi feita aquela lei durante a Covid-19? E olha só, e o gabinete de um deputado federal me disseram, meu Deus, essa lei foi aprovada em tempo recorde. Claro, estava todo mundo em casa, estava todo mundo com medo, era eu e mais uns 2 ou 3 nesse Brasil que gritava. Lembra, vereador? Então, deputado Pompeu, a gente quer a revogação daquela lei, 14.157 de 2021. Deputados estaduais, a gente quer a revogação da lei 14.875 de 2016. Tem um projeto de lei do Partido dos Trabalhadores que pede uma reestruturação do pedágio, que quando feche todo o pacote, ele tenha que passar na Assembleia. A gente espera que vocês façam ou a revogação completa da lei ou assinem esse... O senhor já assinou, né, deputado Paparico? Deputado Rodrigo, a gente precisa do senhor. O projeto de lei é do deputado Miguel Rosseto. E olha só, pessoal, os deputados estão ouvindo nós porque nós estamos batendo na Assembleia. Então, muito obrigada a todos vocês que ajudam nós aí compartilhando o vídeo e não sei mais o quê. A outra coisa, então, deputados, aí é para vocês, tanto federal quanto estadual, a revisão completa da faixa de domínio. Na minha concepção, a lei federal já está ok. A lei estadual que é sacana e aquele decreto, que são 2 decretos, 2005 e 2018. Vamos lá. E aí, deputados, é federal também isso aqui, a competência do Congresso. Elaboração de uma lei que torne obrigatório estrada alternativa. Eu sou assim, ó. Eu não tenho problema que tenha pedágio, desde que eu tenha outra estrada para ir, porque eu nunca vou passar por pedágio. Entenderam? Eu acho que uma boa parte desse povo aqui diz o mesmo. Então, se tem pedágio, que tenha a estrada que nós pagamos com todos esses impostos que estão nas minhas costas, para que nós andemos na estrada alternativa. Entendeu? Não é possível que a gente aceite isso. Impediram nós de ir e vir. E aqui, então, o encaminhamento final. Revogação do contrato do Bloco 3.
Se a gente não fizer isso imediatamente, deputados, a gente tem que, no mínimo, denunciar todas essas disparidades do contrato. Se a gente não vai conseguir a revogação do contrato, que eu acho que dá, eu li o contrato, tem lá a indenização, mas aquela indenização a gente paga com o mesmo desconto do projeto de lei do deputado Guilherme Pazin. Com o mesmo desconto do projeto de lei do deputado Guilherme Pazin, a gente paga a revogação do contrato. Rota alternativa nos pontos onde tem free flow. Antônio Prado não tem como, então eu não sei o que se faria. Teria que arrancar aquilo de lá e trazer para o lugar que era, onde seria, tá? Porque não tem estrada alternativa para ir para Antônio Prado. E o cancelamento do edital do bloco 2 e do bloco 1. Pessoal, se nós não batermos pé aqui hoje, na semana que vem ou na outra semana o governo do estado do Rio Grande do Sul vai publicar o edital. E nós, deputados estaduais, precisamos impedir que seja publicado o edital. Dessa vez a gente precisa impedir. E por isso, inclusive, domingo nós faremos uma manifestação na entrada de Teutônia. Lá no entroncamento da 453 com a 128. Nós não vamos sossegar. É isso aí, muito obrigada. Eu quero chamar... Tem tempo ainda, vereador? Tem, né? 25. Fica, muito obrigada. Obrigado. Da Boab, o secretário já citei todos. Falar. Não tá. Falar. Ah, tá. Beleza. Se alguém que está na plateia já quiser se posicionar para se manifestar, eu vou pedir a gentileza que já se posicione, por gentileza, de imediato, por favor. Tenha bondade. Só vou pedir a gentileza que diga o seu, antes de começar a fala, seu nome completo. Ou município, ou representando entidade tal, deputado tal, vereador tal, prefeito tal. Antes de passar a palavra, Marco, eu quero saudar o prefeito de Casca, Jurandir Perim, bem como representando a vereadora Sandra Boneto e o deputado federal Marcel Van Hatten e o Ismael Ferreira. A palavra está contigo. Boa noite. Me chamo Marco Aurélio Jablonski Júnior, estou representando o deputado estadual Felipe Camozato, do Novo. Boa noite, senhor Alexandre Beltoluz, ilustres membros da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, autoridades presentes, representantes do povo gaúcho e todos que acompanham pela TV Câmara e redes sociais. Como eu já apresentei, quem estou representando aqui nesse momento, nessa audiência pública, eu reafirmo o que foi publicado e registrado, que foi feito aqui nessa Câmara de Vereadores, na moção 2 de 25, onde repudiou essa concessão, né, do bloco 2, e reafirmo o ofício feito pelo nosso, então, deputado Felipe Camozato, ao senhor secretário da Reconstrução Gaúcha, senhor Pedro Capelupi, em 11 de fevereiro deste ano, onde ele solicitou por ofício o adiamento imediato dessa concessão do bloco 2 e a revisão urgente de todos os elementos que foram mencionados aqui pela nossa palestrante, né? Onde tem previsto 24 pórticos para essa região do bloco 2 e não menos de R$ 4 cada pórtico, cada pedágio a ser feito, né? Então, assim, a cada 20, 30 quilômetros teremos um pórtico e será de R$ 4 no mínimo, que é o que está previsto. Como vimos, pode ser muito mais, e será pelo que está sendo levantado, né? Então, assim, nós, da população gaúcha e nós, representantes, ainda estamos nos levantando dos escombros das enchentes de 2023 e de 2024. Então, a gente pede que esse modelo proposto seja revisto, porque ele é inviável e injusto.
As famílias do Vale do Taquari, do norte do estado, ainda lamentam suas perdas, ainda reconstroem suas casas e tentam reerguer seus negócios arrasados pelas águas. O projeto consiste em duplicar trechos vazios, instalar pórticos em regiões economicamente debilitadas e cobrar tarifas que ignoram o princípio da modicidade, um direito básico do cidadão. Encantado, Arroio do Meio, Lajeado, Estrelas, cidades que viraram símbolos da destruição de 2024, hoje enfrentam uma nova ameaça, pórticos de free flow, e que sugarão um pouco que restou do bolso do trabalhador, do empreendedor e dos todos cidadãos. O bloco 2, nesse modelo proposto, ataca 17,5% da população gaúcha que já sofreu demais com as enchentes. Senhores, são previsto a aplicação de 6,7 bilhões, desses 6,7 bilhões, 1,3 são feitos pelo Estado, para que sejam os pedágios mais módicos, e percebemos que não será. Então, essa contribuição deveria ser muito maior, porque a gente já paga o IPVA. Por isso, em nome do... Para concluir, Marco, por gentileza. Solicitamos o adiamento imediato da concessão e a revisão técnica do projeto. A prioridade número 1 deve ser reconstruir vidas, não instalar pórticos. Muito obrigado. Obrigado. Chamo de imediato o senhor Loivo. Licencinha, amigo. Dá licença, eu virar para o público aqui também. E seu nome completo, por gentileza. Meu nome é Loivo da Xeri, sou de Vespasiano Correia, represento o grupo Pedágio Não, e mais precisamente a região do Vale do Taquari. Até agradecer a todos que vieram do Vale do Taquari aí, tá bom? Muito obrigado. Bom, meus amigos, enquanto a gente não entender que isso é uma guerra, a gente não vai chegar a nenhum lugar. Tá bom, minha gente? Isso é uma guerra de nosso povo contra o sistema podre. E o sistema podre internacional bancário, quem representa ele aqui no nosso estado, infelizmente é o nosso governo. Tá bom? No fundo é isso. Bom, minha gente, o que eu tenho a dizer sobre os pedágios? Alguns absurdos do pedágio. Alguns absurdos. Primeiramente, que eles estão tentando destruir o estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, o estado do Rio Grande do Sul é o estado primeiro que estão querendo destruir. A região norte, que pertence ao bloco 2, a região norte, ela sofreu 3 anos de seca. E agora está indo para o 4º ano. Agricultores falindo, muitos agricultores falindo, todos endividados, tá bom? E esse pedágio vem presentear a região norte, né? Vem presentear. Bem pelo contrário. E essa seca, minha gente, vocês têm que entender que essa seca não é natural, essa seca é provocada. Eu não conheço, eu falei com vários agricultores de idade, nunca viram 4 anos de seca. Isso aí, os deputados, por favor, têm que entender que isso é manipulação do clima, tá bom? Vale do Taquari. Vale do Taquari devastado por 3 enchentes. Devastados por 3 enchentes e estão querendo presentear o Vale do Taquari também. E essa enchente não foi natural também, minha gente. Essa enchente foi provocada, manipulação do clima. Lembrem disso, tá bom? Continuando. O presente a todo o bloco 2, o presente que nos deram é o seguinte: paguem 17,5 bi e nós vamos dar para vocês 6,7 bi. Isso... nós vamos pagar 3 vezes mais do que iríamos receber. Isso já é ruim, né? Não, mas pode piorar. Nesses 6,7 bi, tem 1,3 bi que são nossos. Então, você tem que aumentar dos 17 bilhões, vai para 19 bilhões, e o que a concessionária vai colocar é só 5 bilhões. Isso já vai para 4 vezes o que eles vão colocar. Nós vamos pagar 4 vezes o investimento. Mas pode piorar, minha gente, pode piorar mais. Porque é o seguinte... o que nós necessariamente precisamos é no máximo de 2 bilhões para fazer o que realmente precisa fazer, tá bom? Então, de 1,3 bilhão, você faz tudo o que realmente precisa fazer. E mais uns 700 milhões para manutenção em todos os 30 anos. Isso está no contrato da concessionária. Eles iriam gastar 1,2 bilhões em 30 anos de manutenção. Isso dá 100 mil ao quilômetro ano. Só que eu consultei, eu não vi nada acima de 50 mil ao quilômetro ano. Tá bom? Enfim, é o tempo? Bom, para finalizar, minha gente,
a gente pode pagar em torno de 40 bilhões, e o que a gente realmente precisa é só 2 bilhões. Isso é um presente ou é alguma coisa que querem destruir nós? Eu estou mais para que querem destruir nós. Então, resumindo, a gente tem que parar com essa falácia que pedágio até é bom. Não, meu amigo, pedágio não é bom. Ainda bem que o governo quis fazer esse assalto em nós. Ainda bem que a gente se acordou e a gente viu que o pedágio não é bom em nenhum lugar e em nenhum momento. Porque todo mundo fala, mas o pedágio não é bom agora, pode ser mais tarde, quando nós estivermos melhor financeiramente. Pedágio não é bom nunca, assalto não é bom nunca. Nem hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então a gente tem que parar com essa falácia que pedágio pode ser daqui 5, 10 anos. Tá bom, minha gente? Então isso não foi um presente que o Estado deu para nós, isso é um assalto. Isso é um assalto oficializado, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, senhor Loivo. Boa noite, meus amigos, tudo certo? Eu sou Fernando de Nova Prata, vou ficar de costa mesmo porque aparece na TV. Fernando Nova Prata, então nós começamos em janeiro o movimento Pedágios Não, eu, o Michael, depois veio mais um monte de gente com nós ali. E nós fomos em muitas cidades fazer o nosso manifesto. E a gente está vendo muito que muitos prefeitos ainda estão apoiando o governo, infelizmente. Pensando no quê? ISS. Só que eu falei lá na cidade de Encantado, 3 a 5% que volta para a prefeitura. Só que eles não pensam, parece que eles não sabem fazer conta, deputado Paparico, que de cada R$100 tirado do seu munícipe, volta somente R$3. Entendeu? Eles podem gerar muito mais receita deixando todos os 100. Então, tem muitos prefeitos apoiando, infelizmente, o pedágio. Pedágio, eu tenho falado também, pedágio não é pedágio, gente, é imposto. E não é nem bitributação, é tri. Sabe por quê? Por causa da inflação. A gente paga os nossos impostos, então, para pagar as rodovias. Paga os impostos de novo para pagar mais o pedágio. E mais a inflação que vai gerar no alimento, no medicamento, nas roupas, tudo. Eles vão, na verdade, infelizmente, deputado Lorenzoni, eles vão massacrar o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. O que eu quero falar para vocês, que Brasil até... Eu gostaria que o deputado federal estivesse ali, mas ele saiu, não sei onde que ele foi. Para ele ouvir, para ele ouvir isso aqui, ó, ele tem que começar a mexer com o pessoal lá de cima. Senadores, deputados federais, o porquê? A gente estava tão indignado com o nosso governadorzinho aqui, com o que ele quer fazer com nós, e a gente olhava tanto o estado de Santa Catarina, que é bom, rodovias boas, tudo. Eu não estou denunciando o governador ali, não é essa a ideia. Entendam, ó, uma matéria. Santa Catarina pediu ao governo Lula que faça as concessões na BR 153, 282, 470 e 480. Por que eu quero que o deputado federal ouça depois desse vídeo e continue e fale com o pessoal lá de cima? Outra, sobre Minas Gerais. A mesma coisa, gente, Minas Gerais... Tocantins, a mesma coisa, São Paulo, aonde mais aqui? Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é 9 bilhões que São Paulo vai investir. E o que é? A mesma coisa aqui, 30 anos, deputado Paparico. Então, assim, ó, essa máfia dos pedágios tem que cair. Tem que cair, senão nós vamos quebrar o Brasil inteiro. E quem que vai ser os mais afetados? Os assalariados, eu tenho falado desde o começo. Nós, ali, de repente, ganhamos 4, 5 mil reais, Michael, tipo assim, não vai sentir tudo no bolso. Mas imagine o aposentado, aquele que ganha 1.800, 2.000 reais por mês, eles que vão sofrer. Eles vão pagar não só o pedágio, vão pagar uma alimentação, como nós tínhamos falado do prefeito de Casca. Eles que vão sofrer, porque vai aumentar o alimento, vai aumentar a roupa, material escolar, medicamentos, tudo. E a inflação, olha, temos uma inflação de 2 dígitos, bem dizer, já no nosso Brasil. Todos nós vamos no mercado, a gente vê, todas as coisas têm aumentado 20%, 15%, 20% os produtos. Então a inflação está lá em cima, vai gerar mais inflação. Então, nós temos de falar, deputado Paparico, inclusive o senhor e o deputado Lorenzoni, eu falei com a assessoria da deputada Ana de Santa Catarina, passei o contato de vocês, inclusive, para nós começar a se unir a nível nacional, gente.
Porque assim, nós vamos conseguir, de repente, reter o Rio Grande do Sul, mas subindo para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, tudo vai ter pedágios. E a inflação vai gerar para nós, vai chegar, as coisas lá de cima vão chegar mais caro que para nós. Então, nós temos que frear o Brasil. Senhor Fernando, tá bom? Vamos tentar frear o Brasil inteiro os pedágios, gente. Obrigado. Boa noite a vocês. Obrigado, senhor Fernando. Senhor Michael. Eu me chamo Michael Vieira, sou de Nova Prata, represento o movimento RS Pedágios Não. Eu quero saudar a todos, agradecer a presença de todos que estão aqui, agradecer a Márcia pelo convite, para nós podermos participar, termos voz, né? A Câmara de Caxias é uma Câmara das maiores aí do Estado, então acredito que a gente possa ser ouvido. Hoje nós pagamos o maior imposto do mundo no Brasil, né? E eu acredito que não seria um problema pagar o maior imposto do mundo se tivéssemos a melhor educação do mundo, se nós tivéssemos o melhor sistema de saúde do mundo, se nós tivéssemos as melhores estradas do mundo. Ao invés disso, o nosso Estado ineficiente, o que nos propõe? Pagar o pedágio para poder circular nas rodovias que nós já pagamos para serem construídas e que o Estado ineficiente não consegue mantê-las. Isso é justo com o cidadão? É injusto, pessoal. A gente não aguenta mais tanto imposto e, além dos impostos, mais pedágios. Se você quiser ter uma boa saúde, você tem que ter plano de saúde, uma boa educação, você tem que pagar a escola. Então, isso é terrível. Nós estamos passando um momento difícil lá na nossa região com a implantação de pedágios a cada 17 quilômetros. Ainda não foram implantados, mas serão. Tentamos falar com o governador na semana passada, né, Fernando? Na quinta ou sexta-feira, e fomos ignorados. Simplesmente viramos chacota por parte dele. Mas a gente faz a nossa parte, a gente corre atrás, larga as famílias em casa e hoje vem aqui e vai aonde for preciso para lutar contra esses abusos. Porque eu acredito que se nós ficarmos calados, eles vão montar nas nossas costas. Quanto aos nossos deputados estaduais, federais, senadores, eu tenho uma queixa para fazer, apesar de agradecer a todos que estão apoiando, mas eu acho que falta um pouquinho de união, porque na hora de você conseguir se eleger, na hora de se eleger, brigar lado A contra lado B é uma coisa. Depois que estão lá dentro, eu acho que tem que trabalhar pelo povo, não simplesmente como aconteceu em alguns casos na Assembleia, aqui que nós estivemos visitando, de ouvir de deputados assim, mas eu não vou assinar, eu não vou dizer o quê, né? Mas não vou assinar esse papel, não vou fazer parte disso porque vai beneficiar o fulano. Poxa, é uma falta de vergonha na cara. Eu acho que o povo merece muito mais do que isso. Então, essa história de brigar lado A com lado B depois de eleito não está com nada. O povo não quer mais isso e o povo vai dar resposta no ano que vem nas urnas, se Deus quiser. Tá? Então, eu peço aos deputados, aos senadores que se unam em prol da população, certo? E não mais essa briga o tempo todo, aí, discursos inflamados para poder se eleger. Certo, pessoal? Agradeço a oportunidade, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, senhor Michael. Perinho, prefeito de Casca. Fique à vontade, prefeito. Boa noite, presidente dessa sessão. Boa noite, nobres deputados. Boa noite, vereadores aqui de Caxias, público que está aqui presente. Eu sou Perim, prefeito da cidade de Casca, e venho aqui levar e defender aquilo que eu sempre defendi em todos os movimentos. Eu sou totalmente contra o pedágio. O Rio Grande do Sul vem atravessando inúmeras secas, enchentes. Não é o momento de discutir agora pedágios. Casca está localizada no entroncamento rodoviário, onde nós temos a 129 e a 324. E nós vivemos um momento inusitado. Quantas vezes a gente pede para o governo obras ou alguma coisa na saúde, na educação,
e a gente não é atendido. A gente tem que mendigar. E agora vem o governo dizer que tem que ter pedágio na região de Casca, na região de Nova Prata, na região de Serafina Correia. Será que é necessário esse pedágio lá? A gente que vive lá e que entende, que está a par, não precisa investir todo esse dinheiro. Com 50% desse 1 bilhão e 300, nós fizemos todas as melhorias necessárias para 5 a 10 anos. Digo mais, essa rodovia, esse projeto, nós vivemos numa região agrícola de mini produtores. Não existe uma passagem nas rodovias de máquinas agrícolas de um lado para outro. Como é que fica quando esse projeto vai ser executado? Aonde vai essa obra com todas as elevadas que serão necessárias para ser construídas? E mais uma coisa, os municípios ao redor também precisam de acessos. Eles também precisam de asfalto. E vejam bem, não precisa duplicar, é só fazer pequenas rodovias que ligam e vão desafogar a 324 e a 129. Terceiras pistas é o suficiente. É o suficiente. E fazer as rotas, eu cito Marral, Nicolau Vergueiro, eu cito Casca a 285 por Gentil, eu cito a 129 até a 285 por Davi Canabaro. Para que pedagiar aquilo que não é preciso? Então, pessoal, esse dinheiro pode ser sim aplicado nessas melhorias que nós precisamos. E um detalhe interessante, eu vinha para cá olhando como é o fundo do FONRIX. É justamente para a reconstrução do Estado, das enchentes, das calamidades públicas e, claro, também para investimento. Mas será que esse dinheiro sendo aplicado nessas rodovias em cima das empresas de pedágio não está sendo favorecido a elas? Eu peço aos nobres deputados, eu peço à base do governo, eu peço ao deputado, ao nosso governador que seja sensível nesse momento. Temos rotas alternativas, temos opções sem colocar em risco. E essa história, para encerrar, Paparico, deputado Lorenzoni, de que pedágio traz progresso na nossa região? Não, senhor. Ele vai trazer retrocesso, isso sim. Temos alternativas mais econômicas e baratas. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Senhor Guilherme. Boa noite, nobres deputados, boa noite, vereadores, boa noite, público aqui presente, boa noite, o pessoal que nos acompanha em casa. Meu nome é Fernando Luiz, sou vice-prefeito lá de Sertão. Estamos às margens de uma rodovia, a RS 135, que está no bloco 2. Estamos nos deparando com essa dificuldade que é os valores e o atual molde que está sendo proposto nessa concessão de pedágios. A gente acredita, por estar perto de Santa Catarina, a gente está vivendo na pele a situação dos empresários indo embora para Santa Catarina. Eu acho que não é novidade para o nosso governo, não é novidade para a nossa população, não é novidade para ninguém que Santa Catarina vive um outro momento. Um outro momento. Por quê? O que aconteceu de diferente em Santa Catarina? Eu acho que nossos governadores, nossos governantes do nosso município precisam olhar um pouquinho mais para o que está ocorrendo em Santa Catarina. Por que a economia lá é tão puxante? E o que está acontecendo, essa proposta, 23 centavos ao quilômetro, isso não é real. Isso não condiz com a nossa realidade. Isso vai afugentar os investimentos. Isso vai significar mais investidores indo embora. Isso vai significar maior valor no prato de comida de cada dia. Isso vai significar maior carga no preço do remédio das pessoas que precisam no dia a dia. Eu acho que não é esse o interesse do nosso governo.
afugentar a nossa população. Quantas mil pessoas foram embora do nosso estado nos últimos anos? Nossa população está encolhendo. Nossa população está diminuindo. Por quê? São políticas mal feitas. São concessões, são privatizações feitas a molde. Alguém me paga que eu estou vendendo. Eu acredito que o poder público tem que pensar um pouquinho melhor na população que aqui vive. Não no companheirismo. Temos que pensar um pouquinho melhor na população. Não fazer privatizações, como foi feito o exemplo da CE, como foi feito ao exemplo da Corsã. Precisamos sim de privatizações dentro do nosso estado, mas privatizações ao molde que venha atender a nossa população. 23 centavos ao quilômetro, deputado Paparico. Nós vamos transformar as nossas rodovias uma das mais caras do nosso país. Isso não condiz. Isso vai fazer o quê? Isso vai dar lá no prato de comida da nossa família, lá no material escolar dos nossos filhos. Talvez boa parte do pessoal que está propondo isso aí não faz diferença se aumentar um pouco. Tem um bom salário ao final do mês. Mas nossas famílias que talvez tenham que viver lá com um salário mínimo, talvez tenham que viver com 1.500 pila, como dizem, por mês. O quanto isso vai impactar? Eu acho que cabe um raciocínio, né, prefeito? Eu acho que o nosso estado tem que pensar nas pessoas mais necessitadas. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vice-prefeito Fernando. Boa noite, queria aqui manifestar então, meu nome é Dinarte Farias, sou da cidade de Getúlio Vargas, sou vice-prefeito. Tive 4 mandatos como vereador em meu município, e nessa última eleição, então, estou à frente hoje do Executivo. Passei por essa casa e sei as dificuldades que nós encontramos muitas vezes para fazer solicitações e para poder ser resolvida alguma coisa. A nossa região é uma região que ela carece hoje de muitas coisas. E eu diria que talvez que algo que o prefeito não levantou, prefeito, que chama-se fiscalização. Nós temos um problema na RS 135, que é as fiscalizações que ali ocorreram. Nós tivemos problemas de duplicações, terceiras pistas, que foram mal resolvidas. Hoje estamos em um caso muito difícil de ser resolvido. Gostaríamos de uma melhoria, sim. Gostaríamos de benfeitorias na RS, Paparico? Sim, gostaríamos. Gostaríamos de mais pedágios? Não. Então, que o governo se sensibilize, e a gente está aqui manifestando a nossa não concordância da forma como o Bloco 2 e a concessão está nesse momento. Uma situação que talvez nos traga um pouco de atraso, uma situação que talvez nos traga dificuldade socioeconômica, principalmente pelos valores, como o colega Fernando dizia. 23 centavos, 4 pedágios, ida e volta, entre Passo Fundo e Erechim. Talvez, senhores, a gente possa achar uma outra forma de terceirizar com menos custo e que não onere tanto a comunidade, principalmente da região norte do estado. A nossa principal virtude de gaúcho é querer as coisas e não pagar. Mas nós aceitamos se a coisa for justa. Agora, injustamente, o valor desse, nós somos contrários. Getúlio Vargas, o Executivo e muitas pessoas são contra essa manifestação, principalmente para que não haja tantos pedágios em nossa região. Muito obrigado. Obrigado, vice-prefeito. Próximo, Guilherme. Queria falar. Então, boa noite. Meu nome é Guilherme Paiva. Bom, nós ouvimos aqui muitos exemplos, né? Inclusive as próprias excelências na mesa diretora, deputados estaduais, vereadores, que estão aqui justamente para representar um ideal. O ideal de que o pedágio não vai solucionar o problema do Rio Grande do Sul. A própria Márcia, incrível palestra que deu na tribuna, comentou: era para ser.
Nós somos o município que era para ser, o estado que era para ser, o país que era para ser. Pedágio não vai solucionar o problema. Nós somos o estado, se não o maior que paga imposto, um dos maiores. E como são nossas estradas? No Rio Grande do Sul em específico, eu não falo do Brasil, nossas estradas são precárias. Bom, há diversos gaúchos aqui presentes nesse plenário que acredito que partilhem da mesma opinião de que o Rio Grande do Sul tem potencial para ser um dos maiores estados do Brasil. Mas há políticos, digamos assim, no Palácio Piratini, que não seguem essa ideologia de que o Rio Grande do Sul tem que ser o maior estado. Isso é uma vergonha, porque nós votamos e escolhemos nossos representantes. E chega na hora do, né, vamos ver, e há mentiras nos projetos, há falas enganosas em tribunas, e nada vai para frente. Então, bem, é uma vergonha o que está acontecendo no discurso da Márcia, porque é uma coisa tão básica que a população tem direito e simplesmente não é atendido. Então, bom, fica aqui a minha indignação, creio que seja a indignação de muitos outros também, e que, bom, ano que vem tem eleição, vamos ver como é que vai ser as urnas. Creio eu que muitos não vão se reeleger. Boa noite a todos. Eu sou André Vianini, representando aqui o gabinete do deputado federal Sanderson, a deputada estadual Adriana Lara. É uma alegria estar aqui junto com vocês. Sou de Arroio do Meio, a gente veio com uma comitiva, a dona Rejane, a dona Isolde, do jornal Ataquari, a nossa amiga de Estrela também, e cumprimentando a mesa, todos que estão aqui. Gente, nós ficamos aqui ouvindo os discursos, todos bem embasados, e eu fico perguntando, deputados, né, a quem interessa as rodovias? A quem interessa esses pedágios? 30 anos pagando pedágio, nós vamos falar agora da RS 129, 130, desde a Sulvias e depois, posteriormente, a EGR, e você vê lá, em 2019, o falecido Adroaldo Gonzatti, prefeito de Encantado, tendo que ameaçar fazer um desvio no pedágio para que possamos ter um pouquinho de manutenção e roçada. Então, se nós passamos 30 anos, pessoal, o prefeito está aqui, Marcinha, 30 anos observando tudo o que a gente gostaria, eles arrecadando durante esses 30 anos esses milhões de deputados. Aonde é que foi esse recurso? Que era para a manutenção, que era para a duplicação? Aonde estão esses recursos? Para que finalidade foi usado? E agora nós vamos ter que puxar do bolso para realizar as obras que há 30 anos são prometidas. Absurdo! E quero colocar uma coisa muito importante aqui para vocês. Não é a questão de... É a necessidade das obras, mas de uma maneira diferente. Que bom que os colegas colocaram números aqui. Então, são números plausíveis. Não tem por que o governo não deixar isso para um debate mais adiante. Aí você calcula, Paparico, colega, deputado Rodrigo, calcula 1,5 bilhões, 1,3 bilhões de reais de aporte do governo, porém, passando tudo que nós passamos no Vale do Taquari pelas enchentes, né, pedimos o perdão da dívida pública de 94 bilhões, além de não ser perdoado, né, de não ser votado a favor, o governo cede uma concessão, uma isenção por 5 anos, se eu não me engano, de 1,5 bilhões do Estado com o governo federal da dívida pública, né? E usa esse recurso como aporte para fazer as nossas obras. Ou seja, o governo estadual não está colocando R$1 nisto, né? Está usando o próprio dinheiro que é nosso, que era o pagamento para o governo federal, que está sendo isento. E aí vem o Funrix, que é outra preocupação, que também não está sendo investido lá na ponta. Então, o que eu quero deixar aqui, bendito aos senhores, é que vamos deixar esse debate para o próximo governo, ali na frente, porque a população vai mostrar nas urnas o que ela quer e o que ela não quer. E aí, após isso aí, nós vamos reabrir o debate junto com toda a sociedade, o empresariado e, por fim, ter o que realmente a sociedade gaúcha merece. Respeito pelos nossos impostos. Muito obrigado. Chamo agora o senhor Marcelo Portaluppi, vereador. Marcelo Portaluppi. Boa noite a todos.
uma alegria estar aqui hoje prestigiando esse evento. Saúdo aqui os nossos legisladores do governo federal, aí, representa o federal e estadual, e a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Eu acredito que o pensamento aqui é o mesmo de todos, então os discursos são todos parecidos. Eu sou vereador de Vespasiano Corrêa, tive a oportunidade de ser prefeito por 4 mandatos e acompanhei ali a questão da RS 129, onde eu estou localizado, o município de Vespasiano Corrêa, um dos últimos municípios do Vale do Taquari, na região alta. E quando foi criado o primeiro pedágio pela Sulvias, as estradas foram entregues em excelentes condições. E em 2012, por decisão do governo na época, foi criado a EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, prometendo que o pedágio iria baratear e que poderia ser oferecido muito mais. Mas, nesses quase 30 anos, aí, nós temos, mesmo com toda a arrecadação, nós temos visto aí que a RS 129 vem se degradando ano a ano. E agora tenho visto aí que, em função de tudo que ocorreu no Vale do Taquari, com o ciclone, as enchentes, em função da queda da ponte de Arroio do Meio Lajeado, a cobrança do pedágio na Praça de Encantado foi suspensa. Mas, essa semana, por coincidência, vi que retomaram as roçadas. Se é para dizer que aquilo é roçada que estão fazendo. Porque, no momento que a ponte for liberada agora em Arroio do Meio Lajeado, parece que a praça vai ser reativada de novo, vão retomar a cobrança. Então, eu sou contra o pedágio também, porque nós tivemos um exemplo muito ruim em todos esses anos, 25, 30 anos aí da rodovia pedagiada. Com todos esses recursos que foram arrecadados, nós teríamos condições de ter uma rodovia muito melhor. Se investissem só os recursos que arrecadam e mantessem o leito que hoje atual em condições, praticamente em grande parte das rodovias que seriam pedagiadas, estariam em condições. Outra questão que eu quero levantar aqui, deputado da Assembleia Legislativa, que se por acaso esse projeto vier a acontecer, eu sei que tem a questão do ISSQN. Por questões de justiça, nós temos aí muitos municípios que estão localizados ao longo dessa rodovia da RS 129 e que estão mais adentrados da rodovia, que não fazem divisa com essas rodovias. Para também, porque me parece que a questão do ISSQN é só compartilhado com os municípios onde são instalados os pedágios. Pois bem, esses municípios, hoje nós temos aqui União da Serra, São Valentim do Sul, Montauri, que eles não têm, não fazem divisa, mas o trânsito deles converge todos para essas rodovias. Então, que seja dividido igualmente. Então, é isso aí. Obrigado, vereador. Senhor Diogo Costa. Senhor presidente Bortoluz, da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, meu nome é Diogo Costa, represento o deputado Pepe Vargas. Em primeiro lugar, gostaria de justificar por que ele não está aqui, porque ele é o presidente da Assembleia Legislativa e tem atividades em Porto Alegre nesta noite e não pôde comparecer. Mas nós gostaríamos de dizer aqui também que esse modelo de pedágios que está sendo feito, cadê a Márcia? Ele é oriundo, Márcia, daquela lei que foi aprovada em 2016. Exatamente. Esta lei, ela retirou dos deputados a prerrogativa de deliberar sobre os pedágios. A Assembleia Legislativa abriu mão de deliberar sobre isso. Antes dessa lei, o que vigia era a lei de 1994, acho que foi. Tempo do Colares. E esta lei dizia o quê? Cada praça de pedágio tinha que ter um projeto de lei específico. Tinha que passar pela Assembleia. Os 55 deputados tinham que apreciar. Podiam emendar, podiam rejeitar, podiam melhorar a questão dos pedágios.
E a lei de 2016, ela retirou de vocês essa prerrogativa. E é por isso, Márcia, teve um rapaz que me antecedeu aqui, que falou que é preciso ter união. Uma coisa é a eleição, acho que foi tu que disse. Uma coisa é a eleição, passou a eleição, tem que ter união. E eu quero aqui dizer que nós protocolamos um projeto de lei 87/2025, do deputado Miguel Rosseto, toda a nossa bancada, e quero agradecer publicamente que o deputado Paparico Bach assinou conosco esse projeto. Esse projeto ele busca retomar a prerrogativa dos deputados para que eles possam ter voz e discutir a questão dos pedágios. Não é possível que isso fique na mão do governador. Não é possível. Depois a gente vem aqui, audiência pública atrás de audiência pública, reclamando disso, daquilo ou daquilo outro. Mas o modelo está errado. Nós temos que ou revogar aquela lei de 2016, ou aprovar uma lei que possibilite que os deputados voltem a ter poder para deliberar sobre esse assunto. E vejam vocês o seguinte, Márcia, antes da instalação do bloco 3, tem muita gente que faz o trecho Caxias-Porto Alegre, questões profissionais, etc. e tal. Antes nós pagávamos R$ 6,50 por Farroupilha, São Vendelino, Porto Alegre, R$ 6,50 só. Hoje nós estamos pagando R$ 48,60. São quase 700% a mais. Alguém acha que isso é justo? Que isso é correto? Que isso é viável? Isso está prejudicando não só a questão dos usuários, está prejudicando os transportadores, está prejudicando a questão dos alimentos, dos remédios, do valor do frete, uma infinidade de questões. Então, eu quero encerrar, presidente, agradecendo pelo espaço e pedindo a colaboração dos deputados estaduais, na medida do possível, se a gente puder levar adiante esse projeto de lei, para que os deputados voltem a ter voz e que isso não fique na mão única e exclusiva deste ou daquele governador. Muito obrigado. Obrigado, senhor Diogo. O senhor Lucas Esquifino, acho que é isso. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui os vereadores, no nome do vereador Bortoli, e os nossos deputados estaduais, né, e o deputado federal Pompeu também, que está aqui nos prestigiando. Bom, só vim relatar um pouco das ações que a FEComércio vem fazendo sobre o assunto, né? Nós estamos aqui com os vice-presidentes aqui da região também, e presidentes sindicatos, Cladir Bono, de Farroupilha, o presidente Rossano, aqui de Caxias, o presidente Volney, do Sindigêneros Caxias, não pôde estar aqui conosco, mas também, né, apoia essa pauta aqui. E a FEComércio vem demandando ao governo do Estado, né, que aporte recursos nessas concessões para que o valor dos pedágios não fique tão caro, né? Então, uma das frentes que a gente vem trabalhando é essa. A outra frente, né, que a gente também solicitou ao governo do Estado, o governador esteve na FEComércio há cerca de 2, 3 semanas, nós conversamos pessoalmente isso com ele, né, o presidente Bom conversou isso pessoalmente com ele. A gente tem uma manifestação das entidades, das federações empresariais do Estado, FEComércio, Fiergs, Farsul, que foi enviada ao governo do Estado. Na outra frente, que é revisar as obras do pedágio, né? Porque aparentemente a região não quer tantas obras, né? E talvez isso esteja encarecendo o valor da tarifa do pedágio, né? E eu só queria fazer uma última reflexão aqui, né, para todos nós que lidamos com política, e a gente está aqui numa audiência pública, e a FEComércio, né, trabalha tantas bandeiras lá na Assembleia Legislativa e com o governo federal, né? Eu acredito que a maioria de nós não seríamos contra pedágio se a gente tivesse uma carga tributária mais baixa, né, deputado Paparico? Que eu acho que esse é o grande problema que a gente vive, né? A gente não está discutindo aqui que concessão de rodovia não é um modelo bom para administrar uma rodovia, né? Talvez a maioria das pessoas aqui não ache que o governo administrar as rodovias seja o melhor modelo. O problema é que a gente já paga muito imposto
em outras frentes, e isso acaba fazendo com que nós estejamos escaldados. E quando vem uma tarifa de pedágio alta, a gente não aceita. Então, eu queria convocar todos aqui e participar de todas as ações que a gente faz lá, deputado Rodrigo, de olhar para o gasto do governo. Porque a carga tributária ela é consequência do gasto do governo. Então, toda semana a gente está lá na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, olhando projetos que às vezes passam assim, é um gastinho a mais aqui, é uma despesa a mais ali, é uma emenda a mais ali, e isso, em 2, 3 anos, faz com que os governos tenham que sempre aumentar carga tributária. E aí a gente não consegue aceitar o pedágio, que no fim das contas acaba pagando o preço ali por uma rodovia, talvez não como a gente gostaria. Muito obrigado pelo espaço aqui. Obrigado, senhor Lucas. Passo de imediato a palavra para o deputado Paparicubac. Já. Boa noite, Caxias do Sul. Eu quero carinhosamente agradecer a Deus por me dar o presente de falar neste importante parlamento do nosso estado. Eu, quando jovem, no interior de Pai e Filho, acompanhava reiteradas vezes muitas famílias que deixavam a minha comunidade para vir buscar uma oportunidade de trabalho, buscar um emprego aqui em Caxias do Sul, essa cidade acolhedora que matou a fome, que socorreu muitos pais, muitas mães que vieram aqui fazer a sua vida, construir suas famílias e construir o desenvolvimento de Caxias do Sul. Então, é a primeira vez que falo aqui, estou muito feliz, emocionado por isso. Em nome aqui do Alexandre, que conduz maravilhosamente a nossa reunião, quero carinhosamente abraçar todos os vereadores, mas especialmente os vereadores do Partido Liberal, que fazem um trabalho extraordinário aqui no Parlamento de Caxias, e com o mesmo carinho que saúdo a minha agremiação política partidária, saúdo também as demais agremiações, porque esta é a riqueza da nossa democracia. Estou vendo aqui o vereador Joel, que é de Bento Gonçalves, e também em seu nome saúdo os vereadores dos demais municípios que estão presentes. Quero saudar carinhosamente a Márcia, que se transformou uma grande defensora da causa ao longo do tempo e com certeza conhecidíssima hoje em todos os grupos, das redes, por esse trabalho com veemência a favor da comunidade do estado do Rio Grande do Sul. O Loivo, que também é um ativista da causa, saudar aqui com muito carinho o nosso vice-prefeito de Sertão, que percorre longos quilômetros, o Fernando, para defender a região da qual eu pertenço, que é a região do Alto Uruguai. O vice-prefeito Getúlio Vargas, o amigo de Nath, faz um discurso eloquente aqui no parlamento. Saúdo também o Pita, que é meu assessor parlamentar, aliás, um dos grandes assessores parlamentares que eu tenho. Por favor, Pita, levante-se aí que eu quero que todos te conheçam, pelo trabalho extraordinário que você faz no meu gabinete. Saudar também o Paese, de Nova Prata, e me permite fazer uma saudação muito especial ao Fernando, que foi o primeiro líder que eu percebi se levantar a favor dessa causa. Eu estava na presidência do Parlamento Gaúcho e percorri rapidamente a região para ouvi-los, naquele momento que o governo anunciou as praças de pedágios. Em nome do Fernando, eu quero saudar todos os líderes dos movimentos que são importantíssimos, que deram força para que pudéssemos chegar à casa das 23 assinaturas de deputados estaduais para amanhã instalarmos a frente parlamentar contra os pedágios do estado do Rio Grande do Sul. Então, sintam-se aqui todos os líderes de movimentos carinhosamente abraçados nesse ato de civismo, de amor ao estado do Rio Grande do Sul. Estou vendo o Mike, também estou vendo aqui o caminhoneiro que está presente conosco, o Ivaldo também nos dá o presente. Eu acho que esse movimento não tem cores partidárias, todos aqueles que lutam por esse movimento merecem ser reverenciados. Caxias do Sul, hoje, deputado Pompeu de Matos, o senhor que representa o Senado Federal, é a cidade que tem o mais alto custo logístico do mundo. Deputado Rodrigo, o senhor que é o nosso líder da bancada, um extraordinário parlamentar, que bom que o senhor está aqui, porque o senhor
é uma das vozes eloquentes do parlamento que consegue reverberar na Casa Legislativa do Rio Grande do Sul aquilo que o senhor colhe no interior do Rio Grande do Sul. Hoje foi uma grande aula para todos nós, para mim inclusive. E o Rio Grande do Sul, o Brasil é o país que tem o maior número de rodovias concedidas ao pedagiamento. O Brasil é o país no mundo que tem o mais alto percentual de rodovias concedidas ao pedagiamento. O segundo país é 9,2% das rodovias brasileiras são concedidas ao pedagiamento. O segundo país é a China, que o governador levou muitos deputados estaduais para lá no final do ano passado, para eles conhecerem a maravilha dos pedagiamentos da China, voltaram empolgados. E aí, a China tem 3,6% das suas rodovias pedagiadas, Portugal 2,2%, os Estados Unidos 0,1% das rodovias pedagiadas. Mais uma vez, eu sou professor de História, e faço a chamada aqui. Então, mais uma vez, o Brasil é o país que tem o maior percentual de rodovias pedagiadas no mundo. Agora eu vou para o custo logístico, dos países. A Europa consome, prefeito Perim, esse extraordinário prefeito de casca, que não tem medo, que se levanta e estará novamente amanhã em Porto Alegre. Muito obrigado. A Europa consome 6% do seu PIB. Tem como dar mais volume um pouco no meu microfone aqui? Obrigado. A Europa consome 6% do seu PIB com custo logístico. Estados Unidos, 8%. Nós, Brasil, consumimos 18% do nosso PIB com custo logístico. O que é custo logístico? É quando você retira a matéria da indústria e locomove essa matéria industrializada por centros de distribuições, para os supermercados. O Brasil, 18%. Agora vamos para o Rio Grande do Sul. 21% é o custo logístico do Rio Grande do Sul. Lembrando, Europa 6%, Estados Unidos 8%, Brasil 18%, Rio Grande do Sul 21%. E agora, as pessoas que estão aqui em Caxias do Sul, eu quero dar essa triste notícia. A Serra Gaúcha, depois do pedagiamento dos caminhos da Serra, ela passa a ter o mais alto custo logístico do mundo. 22,6% é o custo logístico que a Serra Gaúcha tem para transportar as suas riquezas. Para concluir, deputado. Presidente, eu preciso que todos estejam em Porto Alegre amanhã. Eu sei que estamos cansados, todos nós, o deputado Paparico, nessa luta, mas amanhã é importante a presença de todos. Queremos conceder rapidamente a palavra a todos do parlamento, porque será um ato institucional. E o que a frente vai defender? Nós defendemos que o governo utilize esse 1,3 bilhões de reais, que é um dinheiro do bolso dos gaúchos, que, aliás, o governo só tem esse dinheiro porque não está pagando a dívida com a União. E o Rio Grande do Sul não parou ainda, porque está utilizando esses 11,6 bilhões de reais para fazer a economia do estado do Rio Grande do Sul circular. Esse 1,3 bilhões nós queremos que o Rio Grande do Sul, que o governo faça as terceiras pistas que dão 3 milhões por quilômetro. Dá esse dinheiro para os prefeitos para ver quanto é que rodovia nós vamos fazer. Se nós pegarmos esse 1,3 bilhões e colocarmos juntos, esse pedágio do lote 2 ele terá um custo, deputado Pompeu, de 35 a 30 centavos ao quilômetro rodado. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, nós queremos que todos, que possível, estejam presentes em Porto Alegre. Queremos esse 1 bilhão e 300 milhões de reais para fazer essas rodovias e nós não queremos as praças de pedágio. Eventualmente, o governo, prosseguindo nessa loucura, a frente parlamentar contra os pedágios ingressará na justiça para barrar essa causa. A frente parlamentar ingressará na justiça para barrar os pedágios. Mais uma vez dizendo, é uma luta extremamente difícil. Mesmo na justiça é difícil derrubar. Porque o governador está fissurado. O governador está fissurado em querer pedagiar. Lembre-se que o Brito fez isso, foi embora. O governador parece que quer seguir o mesmo caminho. Os interesses a gente não consegue saber, mas são muito grandes a vontade desse governo de pedagiar o Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado federal Pompeu de Matos. Bem, boa noite à comunidade de Caxias e todos aqueles da Serra Gaúcha que aqui vieram na Câmara Municipal de Vereadores para fazer esse debate, essa audiência pública. Cumprimentar o Bertoluz, nosso honrado presidente, o Lorenzoni, meu colega, nosso colega deputado, o Paparico, também, Paparico Bach, meu compadre, para quem não sabe, né, eu sou padrinho de casamento dele, com muita honra. Então, cumprimentar a todos os vereadores, vereadoras, prefeitos, lideranças aqui da Serra. Na verdade... Depois que eu saí do PDT, o Pompeu passou a não mais me chamar de compadre. Mas ele é meu compadre, não é verdade? Continua sendo. São coisas da vida. Eu deveria estar em Brasília hoje. Inclusive, vou pegar o avião às 4 da madrugada. Mas eu fiz questão de estar aqui em Caxias para fazer esse debate que eu considero dos mais relevantes e do mais importante. Ele tem que ser um debate sério, maduro, equilibrado e com argumentos, com fundamento. Aliás, eu quero cumprimentar aqui a Márcia, doutora Márcia, que deu os fundamentos do debate para que nós possamos enriquecer os argumentos. E com esses argumentos nós dar as razões do porquê que nós não queremos esse tipo de pedágio. Eu venho de longe, lutando, fazendo o embate, o debate, o bom combate contra os pedágios. E comecei lá em 94 contra os pedágios do Brito, que cercou as cidades. O governador Antônio Brito, eu era deputado estadual. Fizemos um debate duro, votei contra aquele tipo de pedágio. Eu não sou contra a tese do pedágio. Eu sou contra o jeito que fazem o pedágio no Rio Grande do Sul. Até porque tem pedágios que são bem baratinhos. Ou pelo menos era, pedágio de Passo Fundo, pedágio comunitário a Erechim. O pedágio no Rincão do Cascalho, quando começou, era um bem baratinho. O pedágio em Campo Bom, quando começou, era bem baratinho. E depois criaram as praças. E eu nunca imaginei que um dia nós iríamos ter um debate contra um sistema de pedágio que fosse pior que o pedágio que o Brito implantou. E aquele terminou. E eu achei que nunca mais voltaria, e voltou. Esse tipo de pedágio, chamado free flow, em tese, é algo que veio para ser um pedágio inteligente, facilitado, ágil, desburocratizado, dando resposta para a logística. No entanto, ele está sendo desvirtuado gravemente. Ele foi criado pela Lei Federal 14.157, de 2021. Só 4 estados implementaram essa lei. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. São Paulo, para se ter uma ideia, tem 3 pedágios. O Rio de Janeiro tem 3 também. Minas Gerais tem 1 e o Rio Grande do Sul tem 9. É verdade que São Paulo quer criar mais 58. E o Rio Grande do Sul, pelo que vi, para começo de conversa, mais uns 60. Olha, é difícil de acreditar. Além do exagero da quantidade, vem o exagero do valor do pedágio. Então, nós estamos enfrentando uma situação anacrônica, de distorção dupla. Nós temos pedágios na 386, nós temos pedágio na Freeway. São pedágios módicos, que não são exagerados, que dão uma resposta, mas esses pedágios, além da quantidade exagerada de pedágio, o valor exagerado, e a cada 30, 40 quilômetros tem uma barreira eletrônica. Como suportar, como enfrentar? Então a gente tem que se contrapor. E se isso fosse pouco, e é isso que eu levantei lá em Brasília, e que ninguém falou até hoje, uma coisa mais grave ainda, porque tu passa na praça de pedágio, quem não tem a tag, que é o sistema eletrônico, para pagar o pedágio,
ele tem que pagar, acessar um sistema eletrônico na internet para pagar o pedágio que vai de 8 a 13, aqui no Rio Grande do Sul, R$ 8,00 a 13. E se ele não pagar em 30 dias, ele toma uma multa de quase R$ 200 e 5 pontos na carteira. Isso é uma coisa absurda. Aqui, na região da Serra, tem mais de 500 mil de motoristas multados. Em no mínimo R$ 200, em torno disso, e 5 pontos na carteira, quando não 10, 15, 20 pontos na carteira. São mais de 100 milhões que a região deve em multa para o estado do Rio Grande do Sul. Como compreender isso? O Rio de Janeiro deve 1 bi e 200, e São Paulo quase 2 bi. Com pouco hospedagem. Mas é um verdadeiro caça-níquel, um verdadeiro pega-ratão. Então é contra isso que nós temos que nos levantar para deixar isso bem claro para o cidadão, para a cidadã, para a sociedade. Que nós não podemos permitir que esta multa aconteça se eu não pago uma conta de um boleto, um condomínio. Tu tem uma multa de 1%, 2%, 5%, 10%. Se eu não pago o pedágio, eu tenho uma multa de 2.000% sobre os R$10 que eu não paguei, eu tenho que pagar 200. Como acreditar? Então, é contra esse monstrengo que nós temos que nos levantar. Então, está tudo errado. Olha, eu sei o que aconteceu com o Brito, depois do absurdo hospedagem que fez. E eu vou dizer para vocês, do jeito que vai pegar tão mal que não sobrevive quem sustenta uma tese dessa. Ninguém em sã consciência vai acreditar que isso possa acontecer sem que o povo reaja, sem que o povo se indigne, sem que o povo tome consciência disso. Por isso, a minha parte, e eu vou encerrar, presidente, a minha parte, eu estou tentando fazer, ou estou fazendo lá em Brasília, que é, primeiro, impedir que esta multa que a lei determina continue acontecendo. Ou seja, eu propus um projeto de lei que se o cidadão passar no pedágio e não tiver a tag, uma tag, como alguns dizem, ele paga em 30 dias. E se não pagar em 30 dias, não terá multa. Não, mas a lei diz 30. Se em 30 dias... Não, a lei federal. Se em 30 dias ele não pagar, é o prazo, inclusive está ali na praça de pedágio, avisa ali bem certinho, 30 dias. Se em 30 dias não pagar, ele tem multa. O que eu estou propondo, que se ele não pagar nos 30 dias, ele pague quando do pagamento do IPVA e do licenciamento do veículo. Pelo menos, nós matamos uma parte do monstro, que é tirar a multa e tirar os pontos da carteira. Que isso, vamos combinar, em sã consciência não é possível que a gente acredite que isso vai continuar acontecendo. Então, esse é o nosso propósito. Este projeto eu tenho convicção que vai ser aprovado, mas enquanto não for aprovado, nós temos a mercê de 30 dias, 14 dias, como diz o colega ali, de tomar essa multa esdrúxula, draconiana. Isso é a vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. É uma coisa inaceitável. Por isso, presidente, muito obrigado. Estou dando aqui a minha contribuição e o que eu espero que a Assembleia Legislativa Gaúcha faça a sua parte. Responda. Vou concluir. Ora, se a lei é nacional e só 4 estados têm a implementação do Free Flow. Santa Catarina não tem, nosso vizinho. O transporte é mais barato. Por conta... Não tem rodovia estadual pedagiada. No Paraná, a mesma coisa. Se tu pegar lá no Nordeste, ninguém tem free flow. Porque só São Paulo, que ainda está com o pé atrás. O Rio de Janeiro está com o pé atrás. Minas Gerais, só uma praça. Por que o Rio Grande do Sul vai ter que ter 50, 60 praças? Então, nós temos que ficar atentos para nós nos contrapormos e defender a nossa economia, a nossa logística, o nosso transporte, o nosso povo, a nossa economia, a nossa gente. Esse é meu compromisso. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Secretário de Urbanismo, Adriano Bressan. Três minutos, senão os outros vereadores me matam. Obrigado, presidente. Bom, primeiramente, dar uma boa noite muito especial aqui ao meu sempre colega Alexandre Bortoluz,
deputado Rodrigo, deputado Paparico e deputado Pompeu, que estão aí junto conosco, e os demais colegas vereadores aqui da casa e a nossa plateia. Vamos relembrar um pouquinho, né, vereador Fantinel, do que a gente passou aqui nos anos de 2020, 2021, para a gente fazer uma análise do que a gente debateu, vereador Caleb, aqui nessa tribuna, e está gravado nos anais dessa casa. Quando fizemos uma moção, e vamos restabelecer a verdade, foi uma moção de medo, deputado Paparico, de medo e de uma recomendação que não existisse um pedágio entre Caxias do Sul e Farroupilha. Então, a pressão estava tão grande que esses pedágios iriam acontecer, que nós fizemos uma moção que foi de recomendação, se for que existisse dentro, né, do regimento desta casa, para que nós podemos restabelecer a verdade onde foi usada, que nós éramos favoráveis ou de apoio ao pedágio, que nunca foi. E o medo de nós voltar no tempo do Brito, que foi mencionado aqui nessa tribuna. Aí, vereador Fantinel, nós temos que relembrar a narrativa que muitas vezes fizemos nos debates acalorados aqui nessa tribuna, dizendo que em várias rodovias, por exemplo, nós tivemos muitos problemas e temos hoje muitos problemas, principalmente, deputado, na questão que não há fiscalização de uma balança em nenhuma rodovia. E, infelizmente, pela má qualidade do asfalto, e aonde caminhões que podem carregar 35, 40 mil quilos andam com 80, 90, 100 mil quilos. E hoje nós temos aqui, né, um exemplo muito perto, a descida da Rota do Sol, né, que vocês podem ver e presenciar, onde tem que entrar na contramão para conseguir descer a serra. Senão tu termina com o carro embaixo, porque está lá toda ela cheia de morro lá que cria pelo peso desses caminhões. Então nós tínhamos várias ideias colocadas aqui e vários repúdios a esse tipo de pedágio, que era os 30 anos, que eram a cada 20, 30 quilômetros uma praça de pedágio, nós brigávamos para no mínimo 50 quilômetros. O valor da tarifa, principalmente, que hoje é um absurdo, e há um agravante ainda, vereador Fantinel, que nós temos que relembrar aqui nessa tribuna, que quando tiver a duplicação, diz dentro do contrato que nós pagaremos 30% a mais do que está hoje. Tem mais isso ainda para a gente pagar logo ali na frente. Então nós temos que ter um entendimento que lá atrás, em 2020, 2021, aonde nós não podemos participar, Márcia, das questões principalmente das audiências públicas, justamente porque fizeram o que fizeram conosco, não tinha opinião de ninguém, só tinha a opinião do governo e o governo acabou colocando isso goela abaixo. Então hoje nós estamos debatendo essa situação que deveria ter sido lá atrás, mas não tivemos essa oportunidade. Espero agora poder contribuir, somos com certeza parceiros a uma redução, no mínimo, do valor do pedágio e pode contar conosco e tenho certeza que essa Casa Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, secretário Bressan. Vereador Iago. Pode ser daqui mesmo, presidente. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus, a todo mundo que está presente aqui. Parabéns quem veio numa segunda-feira assim chuvosa, está lutando por um estado melhor, um país melhor, coisa que é bem difícil hoje, né? O pessoal é muito leão nas redes sociais, às vezes só, e na hora de passar lá no Free Flow reclama ou acha ruim, vai reclamar no Facebook, no Instagram, mas o que vale é estar aqui dentro do plenário. Político tem muito medo do povo na rua e o povo no plenário. Então, gostaria de agradecer a todo mundo aqui, ao proponente, Alexandre, a Márcia, incansável sempre nessa luta, aos nossos representantes aqui, os deputados. Também saudar meu colega suplente, vereador que estava aqui agora há pouco, acho que deve estar pelo plenário, o Rafinha Abado, que se faz presente. E eu queria começar dizendo que, antes de eu me tornar vereador, eu era gerente de loja. Fiquei 10 anos no comércio, acabei sendo gerente. E quando a gente queria levantar os resultados de um segmento ou de um setor, a gente ficava focado naquele segmento e depositava energia nisso. Então, a gente vê governadores depositando energias em tirar imposto. Um exemplo que eu dou é o Jorginho Melo, que 24,4 bilhões foi o que ele
perdeu, em tese, né, de imposto, retirando imposto lá no estado dele, retirando tudo o que dava, e provou na prática a curva de Laffer, né, que quanto menos imposto e menos o Estado se meter na vida do cidadão vai ser melhor para ele e a economia vai girar mais. Eu não preciso falar os números de Santa Catarina aqui, ou do Romeu Zema, ou do Tarcísio, ou do Ratinho Júnior, que tem a melhor educação do país, que todos eles vão na contramão do que o mentirosinho vem fazendo, o Pinóquio, que nos tira para palhaço, quando ele vai lá e faz eufemismo, dizendo que não vai ter pedágio em campanha, e depois, deputado Lorenzoni, aí ele vem com eufemismo dizendo que era praça de pedágio, né? Achando que a gente é palhaço. Uma pessoa que me antecedeu aqui falou, não lembro quem, que infelizmente vocês não foram ouvidos, né? Eu até anotei, fomos ignorados. Mas eu quero dizer para vocês que contem comigo para ignorar a política do Eduardo Leite em 26, principalmente o plano fracassado dele, que já começa fracassado, de se tornar presidente. Contem comigo aqui. A gente vai fazer uma oposição forte na Serra Gaúcha. Espero a ajuda de vocês também, da Márcia. E queria também dizer aqui que o Eduardo Leite, Rodrigo Lorenzoni, é o maior religioso do Estado. Cada obra ele leva 1/3 para entregar. Gostaria de fazer essa observação. Também dizer que a CSG, que é o Caminhos da Serra Gaúcha, quando veio essa ideia, é outra coisa que envolve eufemismo, né? Um nome bonito, o Caminhos da Serra Gaúcha, né? E aí a gente olha na prática, é mais uma vez tirando nós, gaúcho, ou o pessoal da Serra aqui, para otário, né? Então, mais um imposto, as coisas não funcionam, a gente sabe que já tem imposto, o pedágio é o maior certificado de tirar a gente para otário, na minha opinião. Então, vai na contramão disso. E a última observação, o que me dói mesmo, me entristece, é ver vereadores de cidade pequena, no caso, com menos população, prefeitos com cidades pequenas aqui, mas o ímpeto de vocês é muito maior que os covardes que a gente tem em cidade grande como a nossa, tá? Que não tem coragem de peitar o governador. Então, o ímpeto de vocês, parabéns. E para finalizar aqui e falar de covarde, eu só queria dizer para a Márcia que já dizia Dante Alighieri, o inferno tem os lugares mais quentes e mais reservados para os covardes em tempos de crise. Então, parabéns para vocês, não se acovardem, contem comigo e podem ter certeza que a gente vai levar o nome de quem é quem e quem está nos ajudando e quem está indo contra a população e contra os gaúchos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Agora, da tribuna, deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. Vou falar só 5 para cumprir o tempo. Pessoal, muito boa noite. Eu queria cumprimentar o presidente dos trabalhos, proponente da nossa audiência pública aqui, o vereador Alexandre, meu colega, amigo de bancada, deputado Paparico Bach. Saudar todos os vereadores aqui presentes na figura do líder da bancada do meu partido, o vereador Iago, todos os prefeitos, em especial a toda a população que está aqui, na pessoa da Márcia, que também vem aí liderando esse processo complexo, né, de resistência, né, e de busca de possibilidades da sociedade ser ouvida. É muito grave o que nós estamos vivendo, porque a forma como esse processo está sendo conduzido, isso já foi largamente aqui exemplificado por todos que me antecederam nas suas falas, ele pode estar, inclusive, pervertendo um conceito que é benéfico à sociedade se for bem feito, que é o processo de concessão ou o processo de privatização. Mas todo o processo de concessão e de privatização, para ser bem feito, tem uma premissa básica, que é atender o interesse público. E o projeto do Bloco 3 e do Bloco 2, que nós estamos em discussão agora, não cumpre essa promessa, porque ele não atende ao interesse público. Ele atende ao interesse de alguém, que a gente não sabe quem é, mas podemos imaginar. Mas ele não interessa ou não atende o interesse público. E esta é a primeira e a única razão, ou a suficiente razão, para esse processo ser estancado neste momento. Infelizmente, nós estamos diante de um governo autoritário e de um governador que se encastela no Piratini e age como tal. Nós precisamos de muita pressão política e muita pressão popular. Vocês não têm ideia da importância que vocês têm, e talvez o que tenha acontecido diferente no Bloco 1 da 118 para o que aconteceu até agora, é que o pessoal lá, talvez até pela distância física ser mais perto,
conseguiu se fazer mais presente e a pressão acabou fazendo com que o governo recuasse um pouquinho. Nós estamos diante de um governo que mente que não tem prioridade. Porque no momento em que ele diz que não tem dinheiro para investir nas estradas e precisa pedagiar, no outro dia ele diz que tem 200 milhões para comprar um jatinho para ele ir para São Paulo. Qual é a prioridade, afinal, deste governo? É isso que nós precisamos discutir com a sociedade gaúcha. E eu quero trazer um outro elemento que está passando desapercebido nessa discussão, que é uma coincidência. Um pouquinho antes da última eleição, Paparico, nós brigamos juntos no plenário da Assembleia. O governo fez uma força tremenda para botar 500 milhões de reais dos gaúchos no DENIT, dar dinheiro de presente para a União, que nunca deu nada de presente para o Rio Grande do Sul, para duplicar 290. Nós conseguimos travar esse absurdo. Casualmente, às vésperas de uma outra eleição, está tentando ser entregue um filé no nosso estado de estradas para quem pegar essa concessão. É uma coincidência que precisa ser avaliada pela sociedade gaúcha. Por que a pressa? Nós não podemos dialogar mais com a sociedade? Nós não podemos modelar? Esse recurso do Funrigs, que é do mesmo lugar que ele quer tirar o dinheiro para comprar o jatinho, por que não bota nas rodovias, faz a obra aonde a sociedade precisa, onde os prefeitos apontam, onde os produtores precisam, onde o comércio precisa, onde o agro precisa, e depois remodela o processo para ver que tipo de concessão vai ser feita ou não. Agora, injetar o dinheiro para facilitar uma concessão também não me parece correto, porque também não atende o interesse público em primeiro lugar, facilita a vida de quem vai ter a concessão. Eu não tenho nada contra a concessão. E tem outra coisa grave. O investimento da concessão nas estradas se dará entre o 3º e o 8º ano. A Márcia mostrou aqui. Ou seja, mais uma vez perverte o conceito da concessão. O conceito da concessão é o Estado não tem dinheiro, o parceiro privado investe e depois ele tem um tempo para buscar o investimento dele e ter o retorno do investimento, está tudo certo. Nesse não vai ser assim. Nós vamos pagar por 3 anos, nós vamos capitalizar o concessionário e aí ele vai fazer o investimento. Que negócio da China é esse? Isso está tudo errado. Então nós precisamos parar este processo urgentemente. E eu quero dizer para vocês que a nossa bancada do PL é parceira. Vamos discutir sim o projeto apresentado pelo deputado Miguel Rosseto, vamos fazer à frente do deputado Paparico Bach avançar e vamos tomar todas as medidas que tiveram ao nosso alcance junto com a sociedade gaúcha para que a gente faça prevalecer aquilo que é o óbvio da política, mas não parece ser o óbvio do governo. Tem que atender o interesse público. Enquanto atender o interesse do Piratini e o interesse de um eventual parceiro, está tudo errado. Primeiro atende o público e as pessoas, depois os governos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Vereadora Neide, de Teutônia. Pode. Boa noite a todos aqui presentes. Márcia, então, quero te dar os parabéns, porque aqui nesta casa do povo de Caxias, você conseguiu fazer algo que eu queria, como o vereador ali falou, cidades pequenas, né? Eu quis muito fazer uma audiência pública na minha cidade, que se chama Teutônia, tá? Eu gostaria que vocês levantassem, nós somos 11 vereadores lá, mas eu vim sozinha. Não consegui que nenhum dos meus colegas viesse junto. Quem me trouxe foi o Douglas, que trabalha na Casa do Povo, Marlise, empresária, que perdeu tudo na enchente em Estrela e hoje mora em Teutônia, e a Tailânia. Então, vieram comigo, e também o assessor da deputada Nadine, Emerson, nos pediu carona, está aqui. Então, gente, Teutônia é uma cidade pequena que acolheu, éramos 35 mil habitantes, hoje somos 43 mil pós-enchente. E
hoje vindo para cá, se vocês me perguntarem quanto custou o pedágio para vir até aqui, Caxias, eu não sei lhe dizer. Não sei o valor. Sabem por quê? Porque carro oficial não paga pedágio. Tá? Carro oficial não paga pedágio. E eu quero dizer para todos aqui, colegas, vereadores, assessores, deputados estaduais, Pompeu já se foi, né? O pedágio é uma máquina, é uma maneira legalizada de roubar o povo. Eu vi aqui somente um prefeito. A gente sabe que os olhos dos prefeitos brilham com esse novo sistema de pedágio. Eu quero dizer para vocês, a Marlise, que eu conheci hoje, que veio comigo de carona, que eu citei há pouco, que perdeu tudo na enchente. Pompeu falava, né, Marlise, que a pessoa leva uma multa de R$190 e 5 pontos na carteira. 195. Qual é o valor que você conseguiu em um mês porque a TAG não estava funcionando? 26 multas. Tá, gente? Então, assim, ó, eu repito para vocês, pedágio é uma maneira legalizada do governo. Eu tenho momentos... Gente, eu preciso continuar acreditando em políticas públicas. Eu entrei na política para fazer a diferença. Eu fui eleita lá na minha cidade. Eu já termino, só um minuto. Defendendo a causa animal. Tá? Eu defendo bicho, eu trabalho por bicho desde 2007. E eu preciso continuar acreditando em políticas públicas. Porque, senão, eu vou dizer para vocês, tem momentos assim, ó, que eu sinto nojo, muito nojo da nossa classe. Das porcarias de política, porque é politicagem. Temos políticos bons. Tá? E nós somos eleitos para fazer a diferença por todos, pelo povo. Tá, gente? Então, assim, ó, domingo, às 15 horas, na entrada de Teutônia, no Trevo, quem puder vir participar, sejam, assim, ó, serão muito bem-vindos e é necessário. Porque, como o vereador disse, político tem medo somente de uma coisa, da união do povo. Só isso. Tá? E como também vários falaram, ano que vem, temos o quê? Eleição. O momento é esse, gente, tá? Boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Igor de Antônio Prado. Boa noite, senhores deputados, colegas vereadores e toda a população que nos acompanha. Então, como muitos já falaram, né, da sua indignação, eu vou pôr um pouco da nossa realidade no nosso município lá, né, Márcia? Que se a gente quiser sair de Antônio Prado para vir a Caxias, a gente tem o pedágio. Que antes da concessão era para ser 2 e pouquinho, né? A gente paga 9,10 com o veículo. Se quiser ir para a Vacaria, a gente tem o pedágio no IP. Aí a gente vai sair por onde? Vai sair a nado pelo rio, como a Márcia falou? E digo mais aos municípios aí que estão batalhando para não ter pedágio nos seus municípios. A gente pediu que fizessem um trevo ali na entrada secundária da cidade, né? O que a concessionária foi lá e fez? Colocou uma placa proibida converter à esquerda. Então, a gente, né, tem um prefeito lá que defende muito o povo, foi atrás, fez esse trevo com a ajuda, né, de emendas de deputados, enfim. E aí colocaram o pedágio aqui na ponte, né, ali próximo à ponte, fizeram o quê? Trancaram aí com um guarda-reio, né, a entrada de uma comunidade que hoje consegue só entrar com um veículo pequeno, tem muitos que têm caminhões aí para escoar a sua produção, não conseguem entrar. Aí a culpa é da prefeitura, né? Tá na hora do povo abrir o olho, né, Márcia? Aí a gente vai batalhar, a gente vai tirar aquele guarda-reio de lá, ou vamos fazer outro acesso. E com certeza a gente vai batalhar por lá. Então eu digo assim, né? Sou vereador da bancada Progressistas,
defendo sim a bancada, mas defendo em primeira mão o povo do meu município e o povo do Estado Gaúcho, que são todos vocês que estão aqui. Se a gente não tiver, a gente lá na Câmara de Vereadores de Antônio Prado teve uma renovação, né? Eu tenho apenas 25 anos lá, enfim, nós temos muitos novos. Acho que está na hora da gente deixar de lado a velha política, né? Claro que tem sim velhos políticos que defendem muito o povo, mas tem a velha politicagem sempre, né? Gostaria de te agradecer, Paparico, que terça-feira a gente tem audiência lá em Caxias, né? Em Porto Alegre, desculpa. Por que a gente tem 40 metros da faixa de domínio se Flores da Cunha é 20 ou 25 e P também? Por que Antônio Prado é sempre castigado? E digo mais aos outros municípios. A gente é um município pequeno, de em torno de 12 a 14 mil habitantes. O pedágio não era para ser lá, tá? Era para ser em município maior. Mas é fácil ir empurrando com a barriga para os outros municípios menores que não tem como se defender, né? É fácil. E a gente lá, daí é o que menos recebe o retorno do pedágio. Por que isso? Abram o olho, tá, pessoal? Que não adianta a gente defender, não vai ser no nosso município, vai ser no outro. O povo do nosso município vai passar lá e vai pagar essa tarifa. O que eu tinha era isso. Obrigado, vereador. Vereador Santos Fantinel, de Caxias do Sul. Da Fazenda Souza, melhor dizendo. Senhor presidente, Bortoluz, meu querido colega, né? Guerreiro de outras brigas, como se diz, né? Deputado Paparico, é uma honra tê-lo aqui. Deputado Lorenzoni, querido irmão, né? Estou na política graças ao seu pai, né? Nosso eterno Onix Lorenzoni, que me colocou nessa vida aqui para levar pau, como se diz, né? Queria agradecer a todos os colegas vereadores, aos prefeitos, vice-prefeitos, comunidade em geral, as lideranças, a Márcia, pelo excelente trabalho. Mas eu gostaria de dizer, e é ruim, a comunidade caxiense, acho que posso dizer o Brasil, né? Me ataca porque eu falo a verdade. Mas eu não tenho medo. Eu continuo falando a verdade. E se eu tiver que cair daquela cadeira, eu caio com honra. Nunca vou sair pela porta dos fundos. Eu queria dizer que na legislação passada, os colegas que estavam comigo, o vereador Estela, o vereador Bressan, que estava por aí, o vereador Bortola, enfim, os demais que eram da outra legislação, a gente sabe o quanto a gente lutou contra isso. Mas com toda a vênia, eu preciso dizer que tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, quando eu digo nós, eu me refiro a todos, nós devíamos ter feito lá atrás. É muito bonito, é maravilhoso, comove o coração da gente, nos anima ver o povo unido, junto, numa batalha importante, que é válida e que é merecedora de todo o apoio possível, mas que não devia estar acontecendo agora. Devia ter acontecido lá atrás, antes do contrato ser assinado, quando esse cara aqui nessa mesa, se levantou e gritou, e foi criticado pelo próprio governador. Quando eu disse, na vida privada, numa cidade privada, como é que funciona um empreendedor? Primeiro o empreendedor compra a terra, depois ele passa por toda a burocracia, depois ele constrói o pavilhão da empresa, depois ele compra os maquinários, depois ele contrata os funcionários, para depois esperar a licença, que demora um monte, para depois começar a funcionar, para dali talvez 10 anos começar a enxergar lucro. É assim ou não é que funciona o privado? Pois eu defendi aqui aquilo que o deputado Lorenzoni comentou aqui, isso há 3 anos atrás, mais até, no início da legislação, quando eu disse, eu não sou contra, se eles pegarem a concessionária, fizer todas as duplicações, fizer todas as rodovias novas, fizer todos os asfaltos, todos os acessos, quando tiver tudo pronto, tudo novinho, tudo bala, como o povo merece, aí tu começa a cobrar o pedágio, conforme tinham prometido que ia ser um pedágio de R$ 2,50. Aí, tudo bem. Agora,
vir colocar a praça de pedágio e cobrar 9, 10 reais, 13, como foi falado aqui, em cima de um asfalto que foi pago por nós? Isso é como vocês disseram, isso é roubo. Roubo legalizado. Por quê? Porque está sendo cobrado uma tarifa em cima de uma estrada que foi nós que pagamos, não foi a concessionária. Então, gente, contem comigo, contem com a bancada do PL, na pessoa do meu líder aqui, o Iago, e que a gente vai lutar junto com vocês, só que eu acredito que nesse momento, desculpa pelo tempo, presidente, mas eu só queria concluir, eu acho que nesse momento o que nós realmente podemos lutar, deputado Paparico, o senhor me corrija se eu estou errado, mas eu acho que o que nós podemos lutar mesmo agora é para que não hajam mais praças e para que a gente consiga baixar o valor, que seja um valor acessível, como eu fui a Santa Catarina esses dias e paguei R$ 2,40 na 101. Né? Então, eu acho que isso sim é possível a gente alcançar. Se a gente se unir, se a gente se der as mãos, legislativo, municipais, estadual, federal, eu acho que dessa forma a gente pode vingar sim com uma conquista. Conte com a gente que aquilo que tiver ao nosso alcance a gente nunca vai ter medo de fazer. Obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. Vereadora Estela Balardim. Boa noite a todas e a todos. Quero fazer uma saudação especial a vocês que continuam aqui, uma audiência que já se estende, mas que traz um debate, um tema tão importante, tão fundamental, que inclusive me faz concordar com o vereador Fantinel em vários momentos da sua fala, de conhecimento de todos. Estou aqui como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores para também apresentar a nossa contrariedade a esse pedágio, principalmente a essa forma com que o pedágio foi imposto a nós, moradores de diversas cidades que são impactadas diretamente todos os dias com essa questão. Quero fazer saudação ao representante do deputado Pepe Vargas, que citou o PL 87/2025, agradecer ao vereador, ao deputado por já ter feito a assinatura, pedir a força para que a gente consiga as demais assinaturas, para que a gente tenha o andamento desse projeto. Já foi citado, mas quero reforçar, é importante nós termos a possibilidade dos nossos deputados e deputadas que nos representam, que estão aqui, que estão acompanhando o debate, poderem lá na Assembleia Legislativa terem voz. Porque aqui a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul está dando voz aos deputados e deputadas que dentro da Assembleia estão calados e silenciados nesse assunto a partir do momento que não podem mais opinar nessa concessão. Uma concessão que é a parte que eu concordo, que muitos falaram, que veio sem nada antes. Quando a gente tinha a concessão com a EGR, 10 anos antes da concessão acontecer, aqui entre o município de Caxias do Sul e Antônio Prado, a EGR investiu 85 milhões de reais para 10 anos depois a concessão acontecer. E agora a gente não tem esse investimento anterior. A gente não vê o investimento acontecendo agora, mesmo pagando um valor altíssimo no pedágio e um valor ainda mais alto na questão das multas, que inclusive tem que ser levado em consideração que a tecnologia ela vem para nos auxiliar, mas que, infelizmente, ela não é de domínio de todos e todas ainda. Então, ouvir que existe uma munícipe que tem 26 multas, no valor que essas multas são, mostram o prejuízo que isso está causando diretamente à vida das pessoas. Tem alguns fatos sobre esse debate, mas eu quero puxar para a questão do novo reajuste ordinário anual que iniciou o debate no início do ano. Eu acho que é nessa parte que a gente tem que aproveitar essa união e essa mobilização. Só para concluir, haviam alguns parâmetros que tinham que ser seguidos para que o reajuste ocorresse. Esses parâmetros não estão mais sendo seguidos, o que fez com que a gente tivesse um aumento na cobrança tarifária, sem uma necessária qualidade de serviço prestado à população. Então, aproveitar a presença dos nossos deputados para pedir também que isso seja revisto. Não tem como ter reajuste sem ter as melhorias entregues para a população. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Vereador Jesus, de Farroupilha. Boa noite a todos, boa noite, deputados, boa noite, vereador Bortoluz, pela condução, aos demais vereadores daqui, ao prefeito e principalmente a população que saiu de casa aí para estar reivindicando, tá? Isso é fantástico. Eu gostaria que o pessoal de Farroupilha levantasse a mão, por gentileza. Muito obrigado por terem vindo até aqui reivindicar. O meu nome é Darlan de Jesus, sou vereador de Farroupilha, onde protocolei a moção de repúdio, então, ao valor do pedágio e o free flow, e foi unânime. Isso se faz a cancha para vocês, deputados. A gente precisa que vocês briguem por nós. Esse é o nosso anseio. Então, o gaúcho ele já paga demais, a gente já paga muito caro pela carne, pelo café, pelo arroz, pela picanha, que hoje não é mais picanha, é abóbora. Então, a gente precisa que vocês briguem por nós. E ao governador que pare de querer comprar jatinho e que foque no gaúcho, no que a gente procura, no que a gente precisa. Chega de pagar tanto imposto, para que mais um? Até há pouco tempo, o deputado Pompeu estava aqui, ele usa lenço e bombacha, mas isso é um símbolo do nosso Estado. E o que mais é símbolo? É a peleia, é a briga. Então, a gente solicita para vocês, a gente implora para vocês, deputados. Vocês têm o poder da caneta hoje. Então, que vocês peleiem por nós, briguem por nós. Esse é o nosso pedido. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Jesus. Vereador Joel de Bento Gonçalves. Joel Bolsonaro. Boa noite, presidente. Boa noite, Paparico, deputado Lorenzoni. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite, plateia que nos assiste, colegas vereadores e a imprensa que vai passar aí para os demais que estão nos assistindo. Então, Paparico e Lorenzoni, muito bom ter vocês aqui nesse momento. Eu estive em 2021 no SIC Bento, onde eu fui muito surpreendido naquele momento. Na época não era político, onde tinha todos os prefeitos da MESNE, tinha deputados federais, deputados estaduais, senador da República. Mas naquele momento, bem diferente de agora, aqueles políticos que estavam lá, estavam defendendo a colocação de pedágios. Márcia, aqui, quando tu falou que 5 ou 6 pessoas estavam lutando na rua contra os pedágios, eu era um deles e tu era uma delas. Então, Paparico, aqui nessa região, é uma vergonha ver que hoje políticos eleitos aqui nessa região, eleitos aqui nesse município e nos arredores não estão aqui. Agradecer a Paparico e Lorenzoni que vêm de tão longe lutar para não ter mais um roubo desse governo que não entrega nada e sim tira cada dia um pouquinho mais do pouco que o gaúcho tem. Cabe lembrar também que uma Câmara de Vereadores como essa deveria estar lotada. Jogos de futebol, até atração de balonismo numa cidade, leva mais pessoas do que aqui. Parabenizar a todos que vieram, em especial minha equipe que está aqui também, lutando contra o pedágio. Nós mesmos, lá de Bento Gonçalves, somos em 17 vereadores. Hoje aqui, só eu e o Volmar estamos aqui nesse local. Chegou a hora, nós, povo, ainda, eu não me vejo nem como político, porque eu sou povo do povo, eu sou gente da gente.
Estou aí para lutar por aquilo que muitos políticos não vêm lutando. Por aquilo que é obrigação dos políticos, sem o povo ter que gritar nos ouvidos deles, fazer. Mas hoje a gente vê só o Rodrigo, só o Paparico aqui. Será por quê? Por que será que tem tantos políticos que são a favor do pedágio? Eu posso imaginar. Vocês também. Talvez lá na calculadora tem algo que é uma barrinha e dois zerinhos em cima, que se chama porcentagem. Talvez isso está entrando no bolso de alguém. Me desculpe, mas para ter tão poucos políticos lutando contra o pedágio, algo muito estranho está acontecendo. O povo precisa entender e tirar esses velhos políticos, como um colega falou, e colocar, sim, esses que estão lutando e trocar aqueles que não representam o povo. Para concluir, vereador. Na hora da campanha, eu sou o homem do povo. Na hora de lutar, eu sou do que o meu bolso interessa. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado, vereador. Vereador Volmar de Bento Gonçalves. Boa noite a todos presentes, a todos que nos assistem e vão nos assistir. Volmar Giordani de Bento Gonçalves. Márcia, muito obrigado. Conheci a Márcia, organizamos uma das maiores manifestações que Porto Alegre já viu. Saímos da estátua do Laçador à frente do Palácio do Governador. E deu resultado. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos mostrar. Nós precisamos sair à rua. Porque se pedágio fosse bom e fosse a solução, entre Bento Gonçalves e Caxias do Sul, Farroupilha, recém foi retirado o pedágio. Existia um pedágio até há pouco, em Bom Princípio e tantos outros lugares. E nós vimos e vemos pelas planilhas o quanto vai ser arrecadado e o quanto é investido. Então, se o nosso governador, os nossos líderes, os nossos políticos quisessem o bem nosso da população, eles teriam feito de outra maneira. Uma maneira com parcerias público-privadas, envolvendo entidades, envolvendo municípios, com tempo menor e com prazos e cronograma de obras. Isso não vimos. Então, o que nós vemos e temos certeza que não é para o bem da população. Fica nítido isso. E eu tenho essa certeza, e eu quero aqui colocar os pés no chão, que infelizmente de nossa parte resta a pressão popular. E de vocês, legisladores e deputados, é a maior trabalho que nós precisamos envolvê-los e nós apoiar todos esses deputados e visualizar que no próximo ano tem eleição. Tá? Quero comentar também que eu propus uma frente parlamentar da mobilidade da linha férrea em Bento Gonçalves. E pela primeira vez foi arquivada. Pasmem, foi arquivada. E para minha felicidade, Caxias do Sul abriu essa frente parlamentar e está dando seguimento. Então, não é de hoje que entidades e grupos que se dizem representativos e entidades que estão, só um minutinho para concluir, que estão trabalhando muitas vezes contra nós.
Então, lá 2008 a 2012, nós poderíamos ter o trem regional de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, já nós usando e tendo a disponibilidade disso. E entidades nossas trabalharam contra isso. E todos nós sabemos quem são. E agora aconteceu a mesma coisa. Entidades nossas trabalharam a favor que fosse colocado todos esses pedágios. Infelizmente, é isso que está ocorrendo. Então, de nossa parte, pressão popular, e peço a vocês, deputados, que façam o que tem que ser feito. Não digo também retirar todas as praças de pedágio, mas diminuir bastante, diminuir o valor. O povo não se nega a pagar, desde que nós vejamos o resultado. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Senhor Valdir Walter, presidente da União de Associações de Bairros de Caxias do Sul. Com a palavra. Boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, boa noite ao pessoal que está aqui lutando contra o pedágio. Nós, desde o primeiro momento, o movimento comunitário sempre trabalhou contra essa questão do pedágio. Só que, infelizmente, a gente foi vencido. Porque a gente sabe o quanto pesa o pedágio no bolso de cada um de nós. Por que eu digo cada um de nós? Que lá no mercado faz a diferença. E as pessoas pobres, as pessoas que não têm condições, muitas vezes sofrem muito com essas questões. Então, no momento que nós vamos votar, nós temos que pensar muito bem. Porque depois que nós votar, infelizmente, muitas vezes nós não somos nem recebidos dos gabinetes. Por isso, o nosso Brasil hoje ele está complicado, está difícil. Mas nós temos que pensar mais, temos que começar a nos reunir mais, fazer como era feito antigamente, a gente sentar e discutir. Muitas vezes, nós levamos o pau no pedágio aqui de Farroupilha, até que a gente conseguiu derrubar, que era a legítima vergonha. 18 quilômetros nós temos pedágio, nós não conseguimos passar. Então, isso é uma desrespeito com o ser humano, desrespeito com as comunidades. E quero dizer mais ainda, que os nossos deputados olhem com muito carinho para essa questão do pedágio do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está em decadência cada vez mais, por causa desses famigerados pedágio. Eu fui a Santa Catarina agora em janeiro, eu até perguntei para a guria, pô, mas está certo? Não, é 2,50 mesmo. Pô, aqui no Rio Grande do Sul é o legítimo assalto. Então, quero dizer para os senhores que o movimento comunitário abraça essa causa junto com vocês, porque reflete não só em uma pessoa, mas em todo o povo do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado, senhor Valdir Walter. Com a palavra, o vereador Pedro Rodrigues, da tribuna. Boa noite, presidente, nobres deputados. Já foi falado tudo aqui, só quero dar os parabéns por essa iniciativa dos deputados, colega vereador Bortola. Trabalho da Marcinha, meus parabéns. Quero me dizer que me somo a essa luta e já foi muito bem colocado aqui sobre o trabalho. É um absurdo. Eu mesmo, logo que foi instalado ali o pedágio, ali eu não sabia, passei, levei uma multa de ida, passei outra de volta, então é 5 de ida, 5 pontos de volta, R$400, e assim, numa brincadeira do nada. Aí fui ver, eu disse, ué, mas o que é isso aí? Quando fui vender o carro, na verdade, fui passar e apareceu, eu tive que pagar. Então, um absurdo. Como já foi muito bem colocado aqui, isso tem que ser parado, e eu sou parceiro, tamo junto. Parabéns a todos aí, parabéns a todos que vieram de tão longe, né, de Sertão, Getúlio Vargas. Tem gente aí que com certeza não foi citado aí de vários lugares, né? Meus parabéns por essa luta. Tamo junto. É isso aí.
Obrigado, vereador Pedro. E agora o último inscrito que vai pagar a janta para nós é o vereador Caleb Garbim. Tenha bondade. Para todos, tá? Não é só para a mesa, é para todos. Boa noite a todos. Saúdo o colega partidário, por isso que ele se esticou aqui, né? Colega partidário progressista, vereador Bortola, que propõe essa audiência pública. Também aos nossos deputados aqui, Paparico Bach, também ao deputado Lorenzoni. Muito bom tê-los aqui conosco, cumprindo esta causa. E a cada um dos senhores e senhoras que está aqui, que ficou até este horário, né, passado já as 22 horas desta segunda-feira, para nós tratarmos de um assunto que interessa a todo o estado do Rio Grande do Sul. E na pessoa da dona Márcia, do prefeito, que também se manifestou aqui, está até agora nesse instante, eu acho que vocês representam muito bem o extrato social da indignação que nós estamos vivendo aqui no nosso estado. Também quero saudar de maneira especial todos os colegas vereadores que já passaram por aqui, que falaram, na pessoa do vereador Capitão Ramon, que recentemente propôs uma moção de repúdio aqui ao sistema de pedágios, da qual, senhor presidente, nós aprovamos por unanimidade. Esta casa demonstrou do PL ao PT, para nós colocarmos assim os dois extremos hoje da política, de que nós estamos insatisfeitos com a situação que ocorre no estado do Rio Grande do Sul. Eu estava fazendo uma consulta aqui, lembrando que o reajuste da tarifa para este ano superou, inclusive, a inflação. Ou seja, não basta repor a inflação em cima do contribuinte, já que paga o maior imposto do mundo. Precisa superar a inflação em cima do imposto que nós pagamos, que é uma imposição, o pedágio. E, além de tudo isso, o fato de nós pagarmos é não ter o retorno. É aquela tapeada da capina, senhor Valdir Walter, que acontece na RS 122, mas cada dia que passa o número de acidentes acontece ali, pela má sinalização, pela precariedade da via, pelo buraco. Talvez o que está faltando é alguém começar a ridicularizar, começar a pescar ali, vereador Pedro Rodrigues, naquelas poças que estão 122 afora. Sem falar naquilo que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul já fez, em verificar 254 mil multas suspeitas neste período. Uma conta rápida de padaria, R$ 195 cada uma dessas 254 multas, senhores, totaliza mais de 48 milhões de reais que foram cobrados em multas do Estado, do povo gaúcho, que foi poupado durante um mês apenas, de 1º de maio a 1º de junho, né? O governador resolveu fazer caridade com o povo durante a enchente, mas a partir de 1º de junho estava multando novamente quem estava descendo, como o meu caso, e tantos outros aqui que desceram para ajudar o Vale do Caí, toda a região metropolitana, que Caxias do Sul se tornou um corredor humanitário para toda essa região. Então fica aqui o nosso protesto e o pedido que o governador Eduardo Leite aproveite, já que ele está entrando em processo de campanha. Alguns dizem que é para a presidência, outros dizem que é para o Senado, mas dessa forma não vai ganhar nem para síndico de prédio se ele mora num prédio. Porque essa atitude demonstra descompromisso, descredibilidade da parte dele e uma falta de vergonha com relação ao povo gaúcho. Tem que ser dado o recado, nós pedimos aos nossos deputados que levem à frente essa reivindicação. Isso está suprapartidário, isso está supra-bandeiras de nossos partidos, porque nós estamos aqui para representar o anseio do povo. Foi dito aqui pelo colega progressista Antônio Prado, representamos os partidos e junto com os partidos e acima deles, representamos o povo gaúcho, Caxias do Sul e toda a Serra Gaúcha que aqui está reunida nesta oportunidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado e continuemos nessa luta contra este roubo legalizado no estado do Rio Grande do Sul. Agora sim, então, quem vai pagar a janta, o último inscrito, vereador Capitão Ramon Teles. Vou falar rápido aqui, porque está todo mundo cansado, dormindo. Por favor, acorda aí quem está dormindo. Pessoal, parabéns por estarem aqui em Caxias do Sul. É uma pena que nós aqui tenhamos apenas 3 vereadores de Caxias do Sul, dos 23. Nós tínhamos há pouco 8 vereadores. Então nós precisamos dos políticos, nós somos os representantes do povo. Nós somos os representantes do povo. Não adianta vocês estarem aqui. Cadê os políticos representantes? Cadê os políticos? Nós precisamos pressionar os políticos. Pressionem. Parabéns àqueles vereadores que vieram de longe. Vão voltar tarde para casa. Parabéns àqueles políticos que amanhã vão a Porto Alegre também, para a criação da frente parlamentar. É isso que a gente tem que fazer, é se mobilizar. Não adianta a gente ficar em casa, sentado na cadeira, a gente não resolve nada. Os pedágios estão aí, foram instalados. No momento mais difícil para a gente, que foi a pandemia, eles foram instalados quando a gente não podia sair de casa e agora estão aí. Existe o contrato, a gente não consegue desfazer esse contrato, mas a gente consegue lutar para não instalar mais pedágio e para reduzir o preço. E é isso que a gente tem que fazer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ramon. Primeiramente, então, para finalizar os trabalhos, quero agradecer a presença dos deputados aqui, Paparico Bach, Rodrigo Lorenzoni. Obrigado imensamente. A população de Caxias, da região e do estado que estão aqui presentes agradecem muito essa proximidade com a comunidade que vocês estão tendo. Isso é muito importante para, inclusive, levar as demandas e pautas, né, Márcia, que nós temos reivindicado já há um bom tempo, em especial essa dos pedágios e do Free Flow, para de conhecimento, não somente da Assembleia do Estado inteiro, mas do próprio governador. Ele, de uma maneira ou de outra, vai ter que nos ouvir. E agradecer a presença dos vereadores, dos municípios que estiveram aqui presentes, dos vice-prefeitos, prefeitos. E o que depender dessa Casa Legislativa, do meu gabinete, da nossa comissão, dos vereadores que estiveram aqui presentes, vocês podem ter certeza que vocês podem contar, tá bom? Obrigado mesmo, Márcia, obrigado pela apresentação, obrigado a todos vocês que se fizeram aqui presentes no dia de hoje, até esse horário, com mais de 2h30 de sessão, a quem nos acompanhou pela TV Câmara, pelas redes sociais. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. E agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Obrigado a todos.